Portal do Multiverso! E aí, meus queridos, e aí, minhas queridas, como é que vocês estão? Beleza? Pra você que não me conhece, eu aqui, mais perdido que Matt Murdock, depois que o seu boleto do cartão de crédito venceu. Sou eu, o Leroy, e vocês sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o HaterCast, o podcast onde o ódio sai diretamente de nossos corações e entra em seus ouvidos. E, cara, vou te falar, hoje tem ódio, mas, cara, eu acho, não sei, eu penso, eu imagino que, eu sinto que o ódio vai ficar mesmo nas páginas dos quadrinhos, porque a gente que leu tem quase certeza que gostamos. Aí, para comprovar essa minha grande dúvida, estou com ele aqui, o meu Fog Nelson, pessoal, inclusive é advogado criminalista. Já estamos salvos aí. Posso perder o meu réu primário. Então ele aqui é a pessoa mais doce do mundo, que tenho certeza que perdoaria tanto o Rei do Crime quanto a Carrie. Estamos aqui com ele, Lucas Oliveira, o Luquinha. Fala, galera, beleza? Depois de tanto tempo, é um prazer voltar aqui, principalmente para falar de um quadrinho sensacional como esse, um quadrinho muito bom, que esse ano, 2026, está fazendo 40 anos do seu lançamento. Quando se fala em Marvel, né, quando se fala em Demolidor e tudo, quando se fala em Demolidor, é o primeiro quadrinho Demolidor que eu penso, e eu acho que a maioria, né, vai ter esse como um dos primeiros quadrinhos para pensar. E quando se fala em Marvel, eu acho que é uma das 5 histórias que vem logo na minha cabeça, pô. Quando se fala em Marvel, o que é que você vai lembrar normalmente? Vai lembrar de histórias como A Última Caçada de Kraven. Um dia mais, né? Você vai lembrar como A Última Caçada de Kraven, Saga da Fênix Negra, e eu acho que talvez a terceira, sei lá, seja Queda de Murdock, terceira, quarta, assim, pra mim uma das histórias, assim, fundamentais, assim, do universo Marvel. Eu concordo com você, Luquinhas. Pra quem, aqueles otários que falam que a Marvel não tem clássico, tá aí a grande prova, né? A gente tá falando da Queda de Murdock, que saiu inicialmente lá em Daredevil 227, marcando o retorno do Frank Miller há um arco inteiro do Demolidor. Ele já tinha escrito uma história única ali, mas ele retornou depois de tanto tempo afastado, depois da sua maravilhosa fase que recriou o Demolidor. Ele trouxe aqui para renascer o Demolidor, como nas próprias palavras do meu querido Frank Miller. Eu sou uma putinha do Miller, todo mundo sabe. E Frank Miller disse que queria retornar ao Demolidor, ele ia fazer isso de uma maneira única, só para um arco, e que não, ele não queria desconstruir necessariamente o personagem que ele havia destruído, que ele havia construído, né? Ele trouxe aqui para fazer uma alusão a uma destruição e o renascimento, por isso o nome Born Again, nascendo de novo, renascido. E aqui, cara, eu vou te falar, Queda de Murdock, assim como o próprio nome do Demolidor, é uma parada que a tradução pra mim mata, sabe? Eu acho que tanto a questão do Demolidor ser chamado de Demolidor em vez de alguma variante de Daredevil, como demônio desafiador, ou demônio astuto, ou alguma parada assim, perde um pouco, né, o Demolidor em si, porque aí você perde um pouco daquela dualidade, o maluco católico que tem toda essa culpa cristã, etc. Várias alusões. Eu acho que um dos grandes ganhos aí do Frank Miller foi justamente pegar essa parada aí do catolicismo e colocar como, mais na verdade, a culpa, né, meia culpa, né, minha máxima culpa ali, em cima do personagem. Isso rege muito ele, essa dualidade do cara ser o cara todo santinho, todo, mais ou menos, né, Matt Murdock não é lá muito certo, mas ser o cara mais certo, o cara fervoroso, e à noite ele fazer justiça vestido de demônio, é uma boa coisa que acaba se perdendo na tradução de Demolidor, de Daredevil para Demolidor, né? E Born Again para Queda de Murdock, eu acho que ela muda muito o sentido, assim, porque a Queda de Murdock você vai esperando o quê? A derrocada, a queda, né? E também tem isso na história, mas não é só sobre isso, né? Exato, porque aí o Born Again já pega tudo isso aí, porque pra ele nascer de novo, ele tinha que acabar, entre aspas, né, pra ele renascer, ele tem que morrer, né, ou ele tem que passar por uma aprovação muito grande, e eu acho que Born Again traz todo esse contexto. Agora a Queda de Murdock é tipo a queda do morcego, o Batman apanhou e já era, tá ligado? Tipo, você vai achar que o Demolidor vai sofrer tudo que ele sofreu. Você que não leu ainda, se prepare, que é sofrimento que não acaba mais.
tá sofrendo até hoje, a queda eterna, né? Mas eu acho que o Born Again, a questão do renascido, ele mostra justamente o todo dessa jornada, né? A questão da queda de Murdoch é justamente isso, parece que vai acabar ali, assim, não tem ele se reerguendo. E o Born Again é um ótimo nome que engloba tudo isso, não é, Luke? Eu me enrolei pra caralho pra falar, mas é propriamente isso, né, mano? Não, mas eu concordo totalmente, eu acho que você explicou bem, porque eu até não acho Queda de Murdoch um título ruim, Não mas é ruim, eu né? acho, eu não acho ruim, mas eu concordo com você que eu acho que não foi a melhor tradução. Eu acho que eles terem traduzido como Renascido, como a série traduziu, né, agora, exato, a série de TV Demolidor, eu acho que combinaria muito mais com o que a gente vê nessa história. É porque, como você disse, esse título, A Queda de Murdoch, ele serve para metade da história apenas, entendeu? Ele não traduz o que a história como um todo, a história como um todo quer passar, né? Ele não traz todo o contexto, né, que a gente espera na história, e como essa mini prefácio aí que eu fiz aí sobre o Miller, a ideia dele, né, representa a história, a ideia que ele teve para a história toda. Assim, não como o Lucas falou, não é um nome ruim, mas eu acho que se perde muito. Assim como Demolidor, a gente já tá acostumado com Demolidor. A gente nem pensa como Demolidor alguém que demole, né? O ato de demolir. Demolidor virou um nome, que nem Batman. Ninguém pensa como Batman, Homem-Morcego. É Batman, é uma palavra, né? Acabou se tornando quase um nome, na verdade. Não é mas eu acho que a questão é essa. Eu acho que perde um pouquinho da tradução, acho que foge o Demolidor aqui no Brasil. Eu acho até, eu tava pensando esses dias que eles poderiam ter alterado a nomenclatura do personagem, que eles mudaram de Super-Homem pra Superman lá no início dos anos 2000 aqui no Brasil. Tipo, o Super-Homem tem tanto que eu falo Super-Homem até hoje. Super-Homem já tem esse título aí desde Ebal, ou antes ainda, né? Trazer isso aqui. E os caras falaram, não, vamos mudar pra Superman. E foi muito bem aceito. Acho que Daredevil dava pra fazer uma paradinha ali, cara. Mas aí, porque se mudaram de Superman, imagina o Demolidor se não dá pra mudar. Acabou pegando, né? Acabou pegando. Tipo, ainda tem muita gente que fala Super-Homem. Quando eu comecei a gostar, né, de super-heróis e tal, comecei pelos desenhos, filmes, depois eu fui gostar da HQ. Na época que comecei a ler HQ, já era Superman, já tava Superman consagrado. Mas, assim, quando eu comecei, que eu assistia os desenhos e tal, em alguns desenhos ainda traduziam Super-Homem, alguns filmes e tal, ainda traduziam como Super-Homem. Alguns filmes que eu tive contato, os filmes antigos e tal, falavam ainda Super-Homem. Falam, né? Tipo, isso não dá pra gente saber, porque isso nunca foi dito de forma oficial, né? Mas falam que foi uma diretriz que veio de lá de fora mesmo, né? Que, tipo, que a DC queria uniformizar, né? E, tipo, ser Superman no mundo todo, né? É uma parada meio que acontece com os jogos, né? Os games aí, o Homem-Aranha é chamado de Spider-Man nos jogos, porque é o Star Wars, verdade. De Guerra das Estrelas. Aqui antes era Guerra nas Estrelas, né? Ninguém conhecia como Star Wars. Aí é uma coisa assim que, tipo, hoje, assim, algumas empresas, né, algumas marcas, assim, né, assim, pensam no sentido de internacionalizar a marca, no sentido que no mundo todo seja conhecido com um nome só, né? Exato, né? É mais fácil, né? Questão de marketing, questão até de patente, esse tipo de coisa, de logo, de manter a marca, né, em evidência e uniformizar, né? Transformar aquilo numa coisa universal. Você explicou muito bem. Eles lançam os produtos e não precisa nem traduzir, por exemplo, na loja oficial da DC, né? A loja DC Comics, que tem uma empresa aqui no Brasil, a Bandap, que licencia, né, a marca da DC, e tem uma loja oficial de roupas da DC, de vários produtos da DC, eles nem traduzem mais. Na camisa que sai aqui no Brasil, é o nome dos personagens todo em inglês. Assim, tipo, nem os que tem tradução. Por exemplo, a Arlequina, eu tenho uma camisa da Arlequina, né, dessa loja, que tem Harley Quinn. Eles não traduzem, né, a camisa, assim. Então, assim, alguns personagens, como a Arlequina, que tem tradução, não fica de acordo com a versão brasileira, né, do personagem. Agora, o Superman, que, por exemplo, virou Superman no mundo todo, eles lançam a camisa no mundo todo e é o nome do personagem, né? Já como é no mundo todo, já. Exato, né? Mas, então, Luquinha, voltando aqui, a gente vai começar esse podcast a falar da história em si, né? A gente deu uma divagada dos 10 minutos aqui sobre assuntos que eu até gostei. Já pode até encerrar por aí. Mas vamos começar aqui a falar
propriamente de Demolidor, a queda de Murdoch 40 anos depois, eu queria saber justamente como a gente começa todos os podcasts. E aí, podcast? De todos os podcasts, de todos os Hatercast, a gente começa com essa perguntinha básica aí, que é o mínimo que se espera de uma conversa entre amigos. E aí, mano, qual que é a sua experiência? Você gostou da queda de Murdoch? Foi só a primeira vez que você leu? Conta aí pra gente um pouquinho de como você conheceu, como você leu e como você absorveu a queda de Murdoch ou Born Again. Conta aí, você curtiu? Cara, eu amo esse gibi, eu amei. Essa não foi a primeira vez que eu li. Eu já tinha contato com esse gibi, assim, tipo... Quando eu comecei a ler gibi, confesso que não foi logo um dos primeiros gibis que eu li. Eu acho até que se eu tivesse lido ele quando eu comecei, quando eu era criança, eu não iria gostar. Eu confesso que eu não iria gostar. Quando eu era criança, pô, assim, o que eu gostava, os primeiros gibis que eu li, assim, na vida, né? Era o Superman e Batman, do Loeb, que eu ainda gosto disso, mas era Superman Batman, era Superman e Batman do Loeb, eram assim, tipo, um dos primeiros gibis que eu li na vida, era aquele Aquaman lá, Sword of Atlantis, que tinha, que eu nem gostei desse, gostei desse tanto assim na época, eu gostava do desenho dele, mas a história, eu confesso que eu li, eu não entendi tanto, assim, quando eu era criança, né, mas assim, tipo... Eram coisas assim, mais lúdicas, que no caso não é o que a gente vê nessa história aqui de Demolidor, que é uma história bastante noir, né? O Frank Miller sempre teve essa influência, né, do cinema noir e tal. Então aqui é uma história muito noir, de crime e tal, que eu acho que eu não iria gostar tanto quando eu era criança, mas no momento que eu li essa história, foi o momento que eu tinha parado de ler gibi, aí eu voltei a ler gibi um pouquinho, antes de ler isso, voltei a ler gibi, assim, um pouco antes de eu voltar, um pouco antes de eu começar a fazer universidade, né, de começar a fazer minha graduação, eu comecei ali, quando tava no finalzinho ali eu voltei ali, na verdade, né, eu tava no finalzinho do ensino médio, e aí, quando eu tinha acabado de entrar na universidade, na graduação, aí eu fui numa feira de livros usados, aqui num parque que tem aqui na minha cidade, chamado Parque da Sementeira, né? E aí, tipo, eu comprei uns gibis usados, e nesses gibis usados que eu comprei o encadernado da Salvate, da Queda de Murdoch. E aí eu li pela primeira vez a Queda de Murdoch, e cara, eu amei desde a primeira vez, mas eu confesso que essa releitura eu gostei mais do que o que eu tinha gostado, na época até. Eu achei mais legal agora. Porque eu gostei muito dessa HQ quando eu li a primeira vez, mas eu não tinha gostado tanto da parte final, daquela parte com putz, esqueci agora o nome do personagem. Isso, com Bazooka. Naquela parte com Bazooka eu tinha achado mó sem graça, assim, tipo, a primeira vez que eu li. Hoje eu entendo melhor, achei mais legal. Eu achei mais legal, fez mais sentido pra mim. Eu achei mais legal, aqui também tem uma coisa que eu preciso comentar, que... ao contrário de Ano 1, que é um gibi que tem uma cara assim, que tipo, que teve um trabalho em equipe do Frank Miller e do David Mazzucchelli, que foram mais divididas as ideias, eu acho. Esse gibi aqui me passa a impressão, posso estar errado e cometendo uma injustiça, tá, com o David Mazzucchelli, mas me passa a impressão que ele é muito do Frank Miller. Por exemplo, eu sei que tem uma polêmica aí da arte disso aqui, né? Tem alguns momentos na arte que me passa a impressão que eu acho que foi o Frank Miller, véio, que desenhou, tá ligado? E, assim, fez o layout da página, sei lá. E talvez depois o David Mazzucchelli tenha trabalhado, tenha arte finalizado, junto com a arte finalista, né? E tal. Mas tem uns momentos que não me parece, não, o David Mazzucchelli de Ano 1. Ó, cara, eu tava vendo até o Mazzucchelli, uma entrevista que ele deu sobre... E da história propriamente da publicação também, tava dando uma pesquisada. Pelo que eu vi, a história toda era tudo para passar numa edição só. Foi justamente a conversa do Mazzucchelli com o Frank Miller que fez estender para 7 edições. E eles conversaram, então eles expandiram a história, criaram outras coisas, entenderam que ela tinha que ir um pouco mais lenta, que é uma história muito lenta. Assim, acontece coisa pra caralho. Mas se pegar a narrativa, é mais ideia, mais planejamento, é mais acontecimento, né? Carro explodindo toda hora, o maluco com o helicóptero no meio de Nova York. É uma coisa que vai lenta, aquela narrativa meio no ar, meio até o Friedkin lá, sabe? O Scorsese, ele tem muita coisa que lembra, assim, cinematografia lá dos anos 70, 80,
uma coisa mais Chinatown, essas paradas assim, que é mais... Ele parece muito um filme dos anos 70 mesmo. Parece, cara, é aquela realidade que foi Nova York, né, dos anos 80 ali, final dos anos 70, início dos anos 80, que era uma cidade esperançosa, assim, o pessoal que é mais novo e talvez não tenha visto nada, assim, é muito parecido com a Gotham ali do como é que chama aquele rapaz? O Coringa 1, aquela coisa onde tem lixo na rua, doença pra todo lado, droga pra caralho, né? Aquela tempo, a questão de drogas, até incluso aqui na história, a questão de drogas mais ligado pro crack, heroína, essas drogas um pouco mais pesadas, tá dominando a cidade. E era meio que Nova York era jogada atrás. Então traz muito esse clima, assim, você pegar prostituição, que também é tratado aqui dentro do quadrinho, não que prostituição seja algo criminoso, mas aproveitar do mercado sexual, sim, né? Se não for isso mesmo pra pessoa. Então, isso é muito retratado aqui é Paulo, né? Paolo, um barato assim, aquele o cara fica atrás da Carrie. Então, eles trouxeram muito dessa alma, assim, do que estava passando na época, né? E é um gibi, como o Lucas falou, e como a gente está demonstrando, que é um gibi que é justamente isso, né? A grande diferença disso aí é que a gente pega o Demolidor, que o Frank Miller já tinha feito um trabalho muito bom, mas o run do Demolidor do Frank Miller, ele vai também para essa narrativa no ar, essa parada meio jornalística e tal. Mas ele tem muito de misticismo, ninja, que é outra influência do Frank Miller, né? Ele gostava muito de Lobo Solitário, as histórias japonesas, não necessariamente só mangás, mas também contos, histórias da própria cultura, né? Filmes, né, de samurai. Isso. Então, ele traz aqui para a história, assim, ó, é um negócio muito cru, né, cara? Um negócio muito real, palpável, assim, da realidade que eles traziam ali, aliado à questão cinematográfica. Então, é muito bom de você acompanhar, ele fugindo daquela parada de ninja, de uniforme e tal. Tanto que o Demolidor perde o uniforme, o Matt perde o uniforme lá da explosão e só vai vestir lá quando o Bazooka volta, assim, numa cena icônica, quando sai do carro pegando fogo lá. Então, eles abandonam muito essa parada aí de ameaça cósmica, mística e invasões alienígenas, ninja pulando para todo lado, para pegar, assim, de uma forma até brutal, né, trazer isso pro mundo dos super-heróis, que era uma época que tava acontecendo. 1986 foi um grande ano pros quadrinhos, assim, né? Se você comparar isso aqui, o que a gente tem aqui em Queda de Murdock, se você comparar com o que o Frank Miller tinha feito quando ele assume desenho e roteiros, né? Quando ele assume desenho e roteiros, o tom é bem parecido com o que a gente vem aqui. Sim, né? sim, a narrativa dele, né? Se ele mantém é bem parecido, mas se você comparar, por exemplo, isso aqui com o Demolidor, quando o Frank Miller apenas desenhava e o roteiro é do Roger Mackenzie, é muito diferente isso aqui. Muito as histórias do Roger Mackenzie não é que são ruins, são legais as histórias, mas são histórias muito mais simples e inocentes. E aqui a gente abandona essa inocência para um realismo até brutal, né, cara? Se parar pra pensar, porque ele mostra o verdadeiro terror, o verdadeiro inimigo que a gente tem, que é a porra do capitalismo, né? O poder financeiro, a corrupção sistêmica, né? E a fragilidade humana, né, cara? A gente tem aqui ele é uma história muito... Por isso que eu acho que esse nome, A Queda de Murdock, quebra muito, assim, porque além do próprio Matt, a gente tem muito bem trabalhado o Wilson Fisk, né? O Wilson Fisk, que é um grande personagem também. O Miller apropriou ele do Demolidor, que é impossível tirar um do lado do outro, assim. Sabe o que é que esse título... eu concordo muito com isso tudo que você está falando, mas uma coisa que me veio na cabeça agora, sabe o que é que esse título, A Queda de Murdock, perde muito também na história? Born Again, Renascido. Em inglês é uma língua que normalmente as palavras não têm gênero, né? Então Born Again cabe tanto no masculino como no feminino. Se você parar para pensar, essa história não é uma história só da queda e do renascimento do Demolidor, mas da queda e do renascimento da Karen Page também, entendeu? O nome Renascido, o nome Born Again, dá essa ideia também, né? Fica mais amplo. É justamente isso que eu ia falar, que atrás do Wilson Fisk também, mostrando os lados dele ali, ele como um grande filho da puta, mas que ele tem um pequeno coração ali, mesmo que seja voltado pro mal, porque não é uma
uma vingança, um ataque ao Demolidor. Ao Matt Murdock é bem pessoal a parada. Ele se vinga de uma forma pessoal, né, cara? Ele não ataca o Demolidor, ele ataca o Matt Murdock, que quer destruir a vida do Matt Murdock. Então a gente tem muita representação do Wilson Fisk nesse contexto. E tem também da Karen Page. A gente tá ali, a gente acompanha o renascimento dela. Karen Page, puta que pariu, acho que sofreu mais do que o Matt. Porque a Karen sempre foi aquela personagem mais ingênua, mais boazinha, mais companheira. Aqui eles jogam a mina no mundo da pornografia, da prostituição, das drogas, etc. Como é que eu vou dizer? A Karen Page era uma personagem mais ou menos como a Gwen era nas histórias do Homem-Aranha, né? Isso. Então, é como se o Frank Miller aqui, ele pegasse, assim, uma personagem como a Gwen, e ele muda totalmente, né? Não é uma personagem mais idealizada, não é uma personagem mais a moça perfeita, né? E ele muda, ele cria, assim, eu entendo que tem gente que não gosta disso, que, né, que pode falar que acha que, tipo, que o Frank Miller teve uma ideia foi meio misógino, machista. Sim. Eu entendo que tiver essas críticas, mas eu também vejo por um lado de que, assim, tipo, ele tornou uma personagem que era uma personagem muito idealizada, que era uma personagem plana, sim, e uma personagem com defeitos, né, um personagem com problemas, né. Sim, ele deu substância ao personagem. Obviamente, a gente cai nessa questão de ser uma mulher, ele atacar, não acho que atacar não é a palavra, ele tratar mais sobre essa questão, até soltaram fogo, né? Deve ter chegado a droga aqui. Carrie Page chegando. Mas aí, essa questão dele pegar sempre pro lado ruim, assim, lado sexual pra mulher, tipo o Matt Murdock, ele mostra a queda na questão financeira, na questão de amigos, de ciclo de amigos, do trabalho, etc. Daí a mulher já pega e leva, não, essa aqui virou puta, essa aqui não sei o que, tá rebaixada. Porque ele coloca isso no filme, né? No filme não, na HQ. Ele dá a entender, assim, tipo, nunca, se eu não me engano, na HQ, nunca tem nenhum diálogo que aparece escrito bem assim. Ela faz assim, falando assim, você virou uma atriz pornô, mas sempre fala, os seus filmes, dá a entender, sim, né, que tipo, ela virou uma atriz de filme pornô, e dá a entender que também ela se prostituía também para comprar droga também. Né? Ela se prostituía por conta das drogas. Inclusive, ela ficou com esse Paulo aí pra conseguir droga. O início do quadrinho, que é incrível, cara. Puta que pariu. Mas antes da gente chegar nele, só falar também que o Born Again pode ser pra questão do Fog, né? O Fog e o Ben-Urich, que eles são muito bem trabalhados. Então, acho que todo o núcleo do Demolidor é pautado por esse nome, Born Again, né? Ainda tem isso, é verdade. Eles pegam e trazem todo o contexto do Demolidor. Frank Miller e o Mazzucchelli trabalham de forma magistral aqui. Não só o Matt Murdock, parece que é muito focado no Matt Murdock, mas a gente vê a derrocada de todos, inclusive do Rei do Crime, quando vai chegando no final. O próprio Capitão América, que também aparece ali, ele tem uma desilusão clara com o país dele. Parece que ele finalmente descobriu o país onde ele nasceu, né? Porque ele trabalha ali para os militares. Então você vê que é uma queda geral e todos eles acabam renascendo de algum modo. Tanto que a história termina, parece que tá bem para todo mundo, né? Todo mundo passou pela aprovação, todo mundo passou pelo purgatório, todo mundo passou por todo o seu calvário aí, né? Dessa questão, e depois voltaram melhores, né? E eu acho que se perde. Caralho, chegou mesmo, vou lá buscar. Mas tudo isso meio que se perde na atração. Eu acho isso muito pobre, cara. Não sei, assim, eu entendo que a queda de Murdock é um nome chamativo, como eu falei, não é a primeira vez que usam a queda ou a destruição, certo? Mas acho que foge muito do contexto. É chamativo pra caralho, não é um nome ruim, mas acho que perde muito nesse contexto. E falando disso já do início, eu acho muito lindo, assim, sabe? E é contraditório falar isso, que é um negócio lindo quando começa na pior das situações. A Karen Page, ela tá lá, ela tá atrás de heroína, se não me engano, é a droga que ela usa aqui. E o cara tem e tal. E é uma sala suja, cheia de fumaça, etc., que faz justamente um contraponto à cena seguinte, né? Quando troca a cena, é praticamente a mesma coisa. O rei do crime lá, o Wilson Fisk, sentado, só que no navio,
no iate dele, cheio de fumaça também, sentado ganhando uma coisa que ele quer ali, uma informação no caso. E você vê esse contraste, a mina que tá derrotada, que tá acabada ali, tá... Todo aquele contexto dela é ruim, do dele já é bom, é mais clara a cena, aquele azul, aquele vermelho forte. As cores também aqui são muito bem trabalhadas. A Richmond Lewis e acho que mais alguém, eu não lembro quem que trabalha aqui também, mas é muito bem trabalhado, dá um destaque ao fundo quando precisa, colocam arte final. As cores é o Richmond Lewis e a Christy Skill, que ela fazia muito as cores do Homem-Aranha. Nossa, eu acho muito bonito, assim. E esse contraste, assim, me pega logo no começo, que é tudo muito cinza, é tudo muito sujo, você sente a carga pesada. E depois você muda pro Rei do Crime ao contrário, né? Apesar de ainda ser um clima pesado, desculpa aí, parecia até uma jogadinha de palavra, Rei do Crime pesado, mas o clima ali é diferente, é mais uma vitória, enquanto um mostra a derrocada, eu tava procurando a palavra, derrocada ali, para não falar queda, né, de novo, 1000 vezes de novo aqui, mas a derrocada de uma pessoa chegando ao limite, assim, da mina vender a identidade do Matt Murdock, do Demolidor, no caso, por droga, sabe, tipo, rastejar miséria, migalhas, assim, pro cara recebendo essa informação, tipo, no auge, cara, e é muito... Ele tá, como você falou, né, no iate, com a roupa, assim, meio praiana, né, de sandália, óculos escuros e tal. Esse contraste é realmente bem interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Foi a primeira coisa, assim, que me bateu, assim, quando eu li o quadrinho. Falei, nossa, quadrinho sujo, pesado, parece uma coisa meio europeia, assim, o início da Karen Page ali. Os traços são fortes, as rachuras são fortes ali. A cinematografia, a narrativa visual ali é muito bem empregada e depois já quebra, sabe, pra uma coisa mais vívida, mais tal. Eu achei isso do caralho. Eu te confesso, quando eu li a primeira vez, eu não achei mil maravilhas, né? Eu achei assim, teve muitas coisas que eu achei legal, mas pra mim quebrava muito o ritmo, porque era os anos 90, quando eu li, eu tava numa fase meio image e tal, então era a melhor coisa frenética, pouco texto, pouca ideia, mais ação, então eu falei, cara, nossa, que historinha, ok. Depois de 1000 releituras, eu acho muito bom, mas ainda acho que tem alguns pontinhos que podem melhorar, mas a gente tem que admirar a obra pelo que ela é, não porque a gente quer que ela seja. Essa é a frase massa aqui, né? Mas eu acho interessantíssimo essa primeira visão, esse primeiro contraste, né, cara? E isso é uma coisa que você vai acompanhando, né? Porque o Wilson, enquanto ele vai atacando o Demolidor, ele vai atacando o Matt Murdock, na verdade, a vida do Matt Murdock, ele vai, de alguma forma, melhorando a vida do Fog Nelson, né? Essa história é muita questão de contraste, né? Pra justamente... Isso é muito louco, velho. E para quebrar mais ainda o Demolidor, ele ataca o Matt, financeiramente, mentalmente, espiritualmente, ele ataca de todos os lados. E eu acho que essa questão do Frank Miller pegar isso e colocar aqui, cara, é extremo. Se fosse outra pessoa, ia fazer ele, vou atrás dos amigos dele, vou atrás da família dele, vou revelar a identidade. Não, ele guarda a identidade do cara só pra ele, mata quem sabe da informação, porque ele quer algo mesquinho, uma vingança mesquinha, ele quer realmente acabar com a vida do cara, ele quer que se foda, assim, se as outras e aqui aquele meio que estabelece, né, o Frank Miller, que é uma coisa que é uma ideia, na verdade, né, que outros escritores de Demolidor daqui pra frente vão desenvolver também, vão abordar. O Rei do Crime, ele não quer matar o Matt Murdock. O grande objetivo dele, né, não é matar o Matt Murdock, não é matar o Demolidor. Ele, em nenhum momento, aquele, assim, na verdade, no final, mais pro final da história, ele tenta matar, né, o Demolidor. Mas, assim, tipo, no começo, ele não quer matar o Demolidor. A Anne Innocent, quando ela escreve Demolidor, ela também desenvolve essa ideia de que o Rei do Crime, quando ele contrata a Mary Tifoide, ele não quer que a Mary mate o Demolidor. Ela quer que, tipo, ele quer que a Mary deixe o Demolidor também numa situação que ele fica apaixonado por ela, que ele fique meio distraído, né? E que depois ela parta o coração dele e ele fique meio para baixo e, assim, queira deixar de ser o Demolidor, né? Mas ele não quer matar nem o Matt, nem o Demolidor.
E aqui, de início, também dá essa ideia, né? É a genialidade, né, do cara, tanto do Frank Miller, do personagem, né, do Wilson Fisk. Ele quer acabar com a vida do Matt, mas ele quer destruir o cara, deixar ele lá no fundo do poço. Aí sim ele fala, pronto, agora tá mais ou menos. Se você pegar, é mais ou menos a ideia do Bane também, né? Só que o Bane ataca o morcego, né, o Batman. Aqui ele ataca o Matt Murdock, ele tá cagando pro Demolidor, ele não fez nada contra o Demolidor, né, cara? Ele vai lá, ele pega toda a influência financeira e política, a porra do capitalismo, né, para desmantelar a vida do Matt, né? Ele congela as contas bancárias, ele explode a casa, ele caça a licença de advogado, faz com falsas acusações de corrupção, de desvio de ética ali no meio. E enquanto isso ele faz o Fog ficar bem, sabe? Pro Matt começar a ficar paranoico, destruir até as amizades, o ciclo de amizades dele, né? Porque ele fala, pô, chega um momento do quadrinho que ele chega pro Fog e fala, caralho, mano, você tá muito bem aí, você tá com ele, você tá contra mim também. Isso é genial, cara, assim. Eu acho que é verdade. É verdade, porque o Fog chega a ajudar ele, né? O Fog chega a defender ele, né? Ser advogado dele, né? Ajuda ele, de forma que ele só perde a licença, né? Quando ele poderia ter tido consequências piores, né? A história dá a entender isso, mas tem um momento depois que ele fica paranoico, né? Porque, como você falou, o rei do crime, enquanto ele piora a vida do Matt, né? Ele melhora a vida do Fog. Ele dá um emprego no qual o Fog tá ganhando muita grana, ao passo que o Fog também, assim, tipo, tem uma personagem aqui, a Gloriana, que ela era namorada do Matt, né? E aí, tipo, tem um momento que a Gloriana manda uma mensagem na secretária eletrônica pro Matt, falando assim, pô, você não me dá atenção, você me trata mal e tal, caralho. E aí, tipo, essa Gloriana, o rei do crime também manda invadirem a casa dela e quebrarem tudo, né? E aí ela fica com medo, ela fica muito fragilizada, e nisso que ela fica muito fragilizada, ela é acolhida, né, pelo Fog, ela vai pro apartamento do Fog, o Fog, de primeiro momento, tipo, vê que ela tá meio afim dele, que ela tá meio dando em cima dele e tal, e ele tenta fugir isso, pô, ele fica no dilema, né, pô, ela é a ex do meu amigo e tal, não sei o que, isso seria pai, isso seria legal, eu não devo ficar com ela, mas depois ele também vai se apaixonando pela mina, né, e eles começam a namorar, né? Tem um relacionamento também. E aí, nisso, é que eu falo uma coisa interessante. Eu entendo as críticas, quem achar que Frank Miller é misógino, machista, porque ele coloca a Karen como prostituta, como atriz de filme pornô, como drogada. Ele coloca a mulher gato também como prostituta e tal. Mas, assim, também em contraponto, a gente pode afirmar, eu não vou afirmar que não seja machista, né? Que não seja misógino e tal. Não é isso que eu não vou dizer. Não é isso que eu vou dizer. Mas em contraponto também ele coloca uma personagem, a Gloriana, também se você prestar atenção nessa história, ela começa a história como uma mulher fragilizada, mas depois ela se torna uma mulher de muita atitude. Ela se torna uma mulher de muita atitude, ela se torna uma mulher corajosa, ela vira fotógrafa, né, e começa a trabalhar para o Clarim Diário como fotógrafa freelance, acompanhando o Ben-Urich, e você vê, por exemplo, Ben-Urich tá com mais medo do que ela da ação. Ela sempre é retratada com muita coragem, ela fica no meio das explosões, no meio de tudo, assim, tipo, ela não tá nem aí. Ela é uma mulher que toma a dianteira, ela que começa a dar em cima do Fog, em vez de ele dar em cima dela. Então, assim, também tem esse contraponto. Se você vê, por exemplo, se você vai ler algumas histórias de Sin City, do Frank Miller também, ele coloca muitas personagens femininas que são nesse sentido donas de si, né? Que são personagens que tomam as dianteiras da própria história. E é isso mesmo, porque ele trabalha, tanto que na série, se você pegar a série agora, não agora, mas desde a primeira temporada, a Karen, na verdade, a Karen Page da série, ela é meio que um amálgama, né, com ela, porque o caminho que ela toma lá com o Ben-Urich na série é mais ou menos o que ela faz aqui, né? Eles uniram a personagem numa só, porque a Karen é mais essa mulher submissa, uma mulher mais retraída, que vive daquela paixão idealizada, exatamente, tal.
E aqui ele mostra a mina já fragilizada e tal, e com a Gloriana ele faz ao contrário, né? E na série eles mesclam as duas personagens. Eu achei boa essa jogada de mesclar as personagens. E o Fogg, de novo, tá laricando Matt Murdock, né? É uma constância. O Matt é o escroto com as minas, só caga pra... Eu acho tão engraçado que tem uma... Logo quando ele vê as contas dele lá tudo fodido, ele tá fudido. E a Gloriana liga pra ele, fala, não, me liga depois, que ele caga pra ela e vai resolver as contas, porque o Matt é um bosta, cara. O Matt é um merdão, assim, como personagem, como namorado, né? Pô, daí o Fogg já acaba pegando as minas dele, porque o Fogg é o contrário dele, né? Uma pessoa que se importa, uma pessoa que tá lá presente. E quando as personagens precisam disso, ele tá lá, né? Do mesmo caso, a Gloriana, ele foi lá, foi gentil, acolheu ela, foram pro apartamento lá, ele falou, ela já tava meio assim, né, mexida e tal, só que aí ele fala, não, vou dormir no sofá, então é uma coisa que ela não teve, né? O Matt é um escrotão pra mina, né? O Matt é o pior exemplo de ser humano macho tóxico da porra, mas parece que algumas gostam disso nos quadrinhos, né? Pelo menos nos quadrinhos. Mas é muito legal acompanhar também que essa paranoia, assim, do Demolidor, ele não sabe quem tá perseguindo ele no primeiro momento, que o Rei do Crime não deixa claro, ele vai usando as suas influências só pra cagar a conta do cara ali, vamos pegar a licença dele aqui, vamos criar uma intriguinha ali, e o Matt vai perdendo o controle, que ele não sabe quem tá atrás do... Ele sabe que tem alguém armando alguma coisa, ele é um cara inteligente, né? Ele sabe que tem alguém armando alguma coisa contra ele, mas ele não sabe quem, ele começa a invadir bar, ir atrás de personagens aleatórios ali pra descobrir. Ele já tá loucão, né, cara? Ele chega um momento que ele grita no meio da galera lá, quem quer saber do Matt Murdock? Quem tá atrás dele, assim. E os recordatórios que o Frank Miller escreve ajudam muito você a entrar nesse psicológico do Matt, né? Você entrar na cabeça do Matt, né? E aí você, como leitor, quando você faz esse exercício, né, de entrar na cabeça do Matt, você vai ficando meio paranoico junto com ele também. E é bom a narrativa aqui, tanto do Frank Miller, que você falou agora dos recordatórios maravilhosos, porque você tem os recordatórios do Demolidor e tem do Wilson Fisk, essa parte mesmo que o Demolidor fica louco, correndo atrás da galera, você vai vendo o quanto o Demolidor tá indo pro buraco e o Wilson tá gostando, cara. Você vê isso nas imagens, vê isso nas palavras aqui, e que quanto mais ele se desespera, quanto mais as coisas vão dando errado, vai mostrando assim a cena, você vai vendo, porra, o cara tá fumando charutão. Esse quadrinho, essa parece até uma graphic novel, mas foi nas revistas mensais. Até por isso que eles evitam muita coisa. Que nem você falou, não vamos falar filme pornô. Tá, a revista de linha, caralho. Saía na banca, né? Hoje em dia não existe. Então eles evitavam muitas coisas. E era pensado ainda nessa época, né? Hoje em dia mudou um pouco e, tipo, a DC e a Marvel entendem que a maioria dos leitores deles são adultos. Não são crianças, mas nessa época, ainda, embora tava num momento que tava saindo o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, né? Demolidor, os gibis estavam... Nesse ano, né, na verdade, né? Isso, todos esses nesse ano, né? E os gibis estavam ficando mais adultos, mas eles ainda pensavam de forma que, assim, tipo... que ainda o público majoritário de quadrinhos ainda eram adolescentes e crianças, né? E aí você vai vendo, que eu ia dizer que essa história é cheia de metáforas, contrapontos, e é isso que torna a narrativa, apesar de, como eu falei, ela é um pouco mais lenta, tem muito diálogo, tem muito recordatório, mas a narrativa gráfica de como é mostrada a cinematografia das cenas, a divisão, os close-up que dão, é uma coisa muito de cinema, assim. O texto também te prende, é o texto que te deixa agoniado, assim, porque você tá vendo, caralho, o maluco tá ali se fudendo, ele tá se voltando contra a galera que quer ajudar. Tem uma hora que o Matt pega o telefone e fala, eu vou te pegar, Nelson, barato assim, sabe? E tem a cena também que eles estão presenciando uma galera assaltando o pessoal dentro do metrô, o Matt vai lá, bate neles, ele já tá louco, ele só quer sangue, esse tipo de coisa, ele bate na polícia e você vê o rei malhando de boa, ele tá lá adorável, ouvindo as histórias sobre o que tá acontecendo com o Matt Murdock. Então esses contrapontos na história, eles dão uma narrativa muito boa, que você vê o cara e as pessoas indo pro buraco e o outro, quem tramou tá se dando bem, né, cara? E o cara mais desesperado, que ele não sabe, e a Karen Page é meio que arrependida com o que ela fez com o Matt, porque quando você tá nesse pico aí, não que eu saiba, né, tá? Mas
Né? Quando você tá nesse pico aí meio de abstinência, necessitando e tal, você faz qualquer coisa, você perdeu sua mente. Aí depois que ela tomou o barato, ela já curtiu a parada dela, fala, puta, o que eu fiz, tá ligado? E começa a atravessar. Ela tá no México, Lucas, se eu não me engano? Ela tá no... Eu não lembro agora. Eu tô folheando aqui, mas eu não achei essa Eu parte. acho, se eu não me engano, é no México, que aí ela começa a ir atrás do Matt pra avisar ele, depois que a coisa passa e tal. Aí chega o momento que o Matt Murdock descola que é o rei do crime. Ele fala, você assinou isso aqui, rei, agora eu sei. E ele vai atrás do rei. Quando ele explode, né, a casa dele, né? Isso. Que aí ele fala, agora você se entregou e não sei o quê. E ele vai atrás do rei do crime, no momento que o rei do crime quer. Eu acho um plano muito bem tá difícil falar. Você entendeu? Bem feito. Arquitetado. Arquitetado, muito obrigado. Por isso que eu uso você como meu advogado. Um plano muito bem arquitetado, que tudo aconteceu conforme o rei do crime quis. A força da influência dele, como a gente falou, é genial essa parada de tirar essa coisa, não que tem que ter vergonha de ser super-herói, do super-herói tem que ser todo mundo pé no chão, mas essa história é um ponto fora da curva daquela época, né? Foi o que pavimentou o que viria depois, aí depois já virou festa, né? Mas e aí... era o que eu ia dizer, para essa história ela ser do jeito que ela é, a concepção dela, faz total sentido. Depois que isso saiu, depois que o Watchmen saiu, depois que Cavaleiro das Trevas saiu, aí virou uma farra que acabou sendo assim, tipo, teve várias histórias boas nesse sentido, mas teve várias histórias ruins nesse sentido também, de super-heróis, né? Que viraram, tipo, o pesado só por ser pesado, o sério só por ser sério, sem ter, tipo, uma história de fato que se quer contar, né? Sem ter uma mensagem, sem ter um conteúdo, né? Ficou muito, assim, tipo, todo mundo, preciso fazer o gibi mais... né, mano? Isso, eu preciso fazer o gibi mais extremo, eu preciso fazer o gibi mais violento, o gibi mais adulto e tal. E aí perder um pouco do... Assim, impacto, tipo... Eu diria. Isso, eu concordo com você. Perder um pouco do impacto, perder um pouco da graça, entendeu? Porque, assim, nem todo mundo é o Alan Moore que vai fazer o Watchmen, né? Nem todo mundo é Frank Miller, pô. Nem todo mundo vai conseguir... tipo, ter habilidade de fazer o que o Frank Miller faz aqui. O Frank Miller aqui, cara, dá uma aula de trabalhar personagem, velho. Não tem nenhum personagem aqui jogado fora. Essa história que você lê, você não pensa bem assim, porra, esse personagem aqui tá jogado, esse personagem aqui não tem desenvolvimento, esse personagem não tem história dentro da trama. Não, todos os personagens estão aqui, todos os personagens saem de um ponto para ir para outro ponto, todos os personagens são trabalhados, todos os personagens têm tramas interessantes envolvendo eles, pelo menos eu acho, né? Não, concordo com você, cara, eu acho que tudo aqui é muito bem trabalhado, ele consegue colocar características próprias dos personagens, que ele já tinha colocado antes, mas ele consegue, até o que ele tinha feito antes, é o que a gente falou no começo, ele desconstrói, mas não só desconstrói, ele desconstrói para entregar renovado, renascido novamente, todos esses personagens. Mais uma vez a gente volta àquela porra do título, sabe? Não que seja, de novo, não tô criticando quem fez a tradução, mas perde muito da essência da história. Você vê ali, a gente já falou da Karen Page, que no começo, eu acho que, e pegando até esse ponto da Karen especificamente e do que a gente estava falando do período, era essencial, assim, sabe? Porque a gente tinha até o início da história, a gente tinha, assim, tudo era muito bom. O Matt tava ricão, tava lá de boa, tava com o seu hobbyzão vermelho lá de pantufinha, além do jornal. A Karen, antes do início da história, ela tinha sumido por um tempo, mas era uma personagem mais chapa branca, era uma personagem ali perfeita. Ela tinha sumido também, assim, quando ela sumiu das histórias do Demolidor, ela tinha sumido, por isso também eu acho tão legal o contraponto do começo dessa história. Sim. O contraponto que o Miller faz. Quando ela sumiu, ela tinha sumido de uma forma, como é que eu vou dizer? Ela estava esperançosa, né? Otimista, ela estava, né? Isso, ela estava otimista, ela estava esperançosa, ela estava assim, tipo, naquela expectativa do sonho americano, de que ela sair do nada, ia virar uma grande estrela de Hollywood, né? Inclusive, ela apareceu no Motoqueiro Fantasma, né? Do Johnny Blaze, se eu não me engano. Ela virou coadjuvante por um tempo do Johnny Blaze, também nessa parte aí de espetáculo, etc. E é muito boa essa parada, porque você pega e
E para ter todo esse impacto que o Lucas estava falando, você precisava ter esse otimismo, né, das outras partes, para tá tudo bem. Porque como é que você quebra um cara que já tá quebrado? Você quebra a pessoa que já tá quebrado? Não, né? Você pega alguém no auge e joga na lama, né, cara? E essa história trata muito disso. Se você vier com aquela visão meio pessimista, demolidora, o cara sempre se fode, não sei o quê, que naquela época não era bem uma realidade, o Miller tinha quebrado um pouco o Demolidor antes, né? Estabelecido uma linha narrativa um pouco mais adulta, vamos chamar assim. Aqui ele finalmente quebra o cara, faz de tudo pro cara, mas foi uma das primeiras vezes que aconteceu isso de uma forma tão, sabe? Não foi um alienígena que deu um pau no Superman, ou o nosso Capitão América perdeu. Foi congelado, foi uma quebra mental, psicológica, espiritual e tudo. E no momento. E ainda não tinha virado. E ainda não tinha virado um clichê, né? Ainda não tinha virado uma coisa assim, tipo... Hoje, quase todo o arco do Demolidor, com algumas exceções, por exemplo, do Wade, né? Quase todo grande arco, assim, quase toda grande fase de algum roteirista no Demolidor, se faz isso, né? Dele ser quebrado, dele ter uma queda... usa muito dessa culpa católica do Matt também, né? Que tinha sido apresentado, mas não... Eu acho que a questão do catolicismo aqui é uma grande trunfo pra história, né? Eu acho que seria muito difícil contar essa história se o personagem não fosse católico. Então o Miller, ele colocou lá os alicerces, ele estabeleceu as coisas muito bem pra chegar nesse momento, que era uma coisa que não era planejada. Tanto que eu falei, o Ralph Macchio ligou pro cara, falou, mano, você quer voltar? Ele falou, quero, mas eu quero fazer um arco fechado. Sabe, alguém que quer contar a história, sabe? Tipo, então ele pegou todo o que ele já havia estabelecido, todo esse otimismo, toda essa grande mudança, lógico, colocando ali seus pontos, tirando um pouco da questão infantil e trazendo uma temática mais adulta, para chegar aqui e ele poder explorar desse modo, né, cara? Mudando um pouco do que a gente tava comentando aqui, né? Mas sabe uma coisa que pouca gente fala, que eu acho que, tipo, é o motivo de o Demolidor e o Homem-Aranha funcionarem tão bem em histórias juntas e conversarem tão bem um com o outro, é que ambos são personagens movidos pela culpa, né? Só que o Homem-Aranha é uma culpa diferente da culpa do Demolidor. Como você falou, o Demolidor é uma culpa cristã. O Homem-Aranha é uma culpa no sentido de que ele se culpa por ele sentir que ele foi omisso, né? Por ele sentir que ele não... meio moral, né? Tipo, porra, isso. Eu falhei, sabe? Não é ele sente uma culpa porque assim, tipo, ele sente uma culpa no sentido de que quando eu sou omisso, é uma culpa no sentido daquela frase, por exemplo, tem uma frase, né? Quando as pessoas boas não fazem as coisas, né? Eu acho que é pra que os maus prevaleçam, basta os bons se omitirem, um bagulho assim. Isso, é tipo essa frase, né? A culpa do Homem-Aranha é meio nesse sentido, assim, tipo, ele se sente culpado porque ele se sente que ele é um cara bom, e aí quando ele é omisso, coisas ruins acontecem, tipo, alguém ao redor dele morre, alguma coisa assim acontece. Já a culpa do Demolidor é uma culpa muito voltada para a religião dele, é uma culpa muito cristã, mas ambos são personagens movidos pela culpa, né? O Demolidor ainda tem um ingrediente a mais, que o Demolidor é um personagem assim muito moralista, né? E ele é condescendente também, assim. O Homem-Aranha não tem tanto essa parte assim tão moralista assim e dessa condescendência toda. Uma outra coisa assim dessa história que eu vejo pouca gente comentar, que eu acho do caralho também, assim, tipo, a gente tava falando dos recordatórios, né? Do Matt e os recordatórios do Rei do Crime, a gente falou anteriormente aqui. Eu não sei se você percebeu isso. Os recordatórios do Matt são todos em primeira pessoa, enquanto os recordatórios do Rei são em terceira pessoa. Não é a voz do Rei. Quando a gente vê esses recordatórios do Rei, é como se outra pessoa estivesse falando do Rei. E eu acho que isso tem uma intencionalidade muito foda, porque os recordatórios do Matt faz você se sentir na cabeça do Matt. É como se você entrasse na cabeça dele. É como se você fizesse um exercício de empatia e se colocasse no lugar dele. Você se sentisse como ele. Já o do Rei é como se você estivesse vendo de longe, e nesse sentido faz ele parecer muito mais foda, ele parecia uma figura assim que tipo, como é que eu vou dizer? Rei, né? Um rei. Isso, um rei, uma figura inatingível, uma figura inalcançável, né? Você não se sente na pele dele.
você se sente, tipo, que ele é inalcançável, que ele é um cara, assim, ele é um nobre, né? Como você falou, ele é um rei. Isso é muito foda. Por exemplo, na parte do Matt, aqui tem um recordatório dele, que ele fala bem assim: eu jamais teria feito a relação. Nada indicava a palavra gangster até agora. Foi uma verdadeira obra-prima, rei. Não deveria ter assinado. Aí foi quando ele percebe que quem tava fazendo aquilo tudo com ele era o rei, né? E aí, como eu falei, tá tudo isso na primeira pessoa. Já tem um outro momento aqui do rei, que os recordatórios do rei, como eu falei, em terceira pessoa, né? Tem aqui. Ele é o senhor do crime. Reuniu as quadrilhas beligerantes da cidade. Transformou-as num exército. Não num negócio tão eficiente e lucrativo que a economia da cidade depende de ladrões, estelionatários e assassinos a seu comando. Ele é o rei. E Matthew Murdock tornou-se a alegria do seu dia a dia. Ou seja, você tá sempre distante do rei, né? O rei sempre fica parecendo uma figura imponente, né? Distante do leitor. É bem o que a gente tá falando, o catolicismo, ó, já ia falar, o negócio é revoltar, galera, mas o capitalismo, que é praticamente a mesma coisa, mas o capitalismo tá lá, sabe? É um negócio inatingível, e ele vai cagar em cima de você. Caralho, tô muito comum, né, nesse podcast. mas eu entendo o que você quer dizer. O capitalismo é meio assim, usando uma expressão que eles usam muito em inglês e que às vezes em português assim a gente traduz como opressor, mas que não dá a ideia de que essa palavra quer dizer em inglês, né? Mas o capitalismo é muito overwhelming, né? Sim, é uma parada inatingível, assim, é uma coisa que tá acima de tudo e que vai demolir você. Ó, que barato. E o rei utiliza isso aí, e é bem representado. Puta, Frank Miller pica demais. Ô, meu, mano. Depois os caras falam, você paga pau pro cara, lógico, cara, você é louco, mano. Maravilhoso isso. E também, a gente tem que comentar sobre o Ben Urich, né, cara? A trajetória dele aqui é mostrado bem secundário, né? Ele inicia, assim, acho que depois de apresentar todos os personagens que ele acaba entrando. Mas, cara, que representação boa do cara aqui, né? Você vê aqui, parece o real jornalismo agindo. Até o Jameson tá diferente aqui nos quadrinhos, né, cara? Pô, ele trabalha muito bem, o Jameson é muito legal o que ele faz, eu acho. Embora ele seja um personagem que aparece há pouco, né? Que só tem esses momentos pontuais, também, assim, é bem trabalhado. Essa trama do Ben Urich é muito boa. Ele aproveita uma coisa que já tinha acontecido no Demolidor, quando o Roger Mackenzie escrevia, né, o Frank Miller era só artista, que é que o Ben Urich descobre a identidade do Demolidor, né, ele sabe que o Matt é o Demolidor, né, então assim, tipo, o Frank Miller aproveita isso novamente aqui, né, porque... Pode falar. Porque o Ben Urich, ele tá tão envolvido nessa história, né, e ele tá tão... dedicado a provar, né, que o Matt é inocente, né, e que o rei do crime tá fazendo aquilo tudo com ele, justamente porque ele sabe que o Matt é o Demolidor, né? Ele sabe que o Matt é um cara íntegro, né? Sim. E eu vou te falar um negócio, eu acho o arco do Ben Urich aqui a melhor parte do quadro. Tanto a questão do roteiro, do arco mesmo do personagem, quanto a arte, assim, a arte como um todo. Eu acho que o trabalho ali colocado, você vê que ele se você reparar, ele é o menos detalhado ali no Mazzucchelli, assim, ele faz os traços até bem simples, porque ele tava fazendo pra história, não é tão sujo, não é tão pesado, mas uma coisa meio que parece uma tira de jornal, assim, sabe, parece, não uma tira, mas um jornal mesmo, assim, sabe, um preto branco, uma coisa assim, e as cores ali empregadas, cara, e porra, elas dão uma urgência, elas dão uma atenção da porra. Aquela cena do telefone, ele tá no telefone, a galera falando ao lado, e ele ouvindo aquela enfermeira matando o maluco, assim, sabe, e mantendo ele na linha, e as cores vermelha, amarela, aparecendo assim, enquanto o resto tudo assim, cara, coisa incrível de se ver, assim. Esse é meu momento preferido, velho, do quadrinho. Eu também. Então fudeu no final do programa, quando a gente foi perguntar o momento preferido. Vamos brigar aqui. Mas, cara, eu gosto muito de todas as histórias. Eu não gosto muito do Fog, assim, pra falar a verdade. Do Fog eu acho mais uma questão de paixãozinha. Eu acho que ele serve ao propósito no arco todo, né? Como a gente falou, de fazer esse contraponto, criar esse desbalanceamento da amizade deles, cercar o Matt Murdock, isolar o Matt Murdock, na verdade, assim. Mas eu acho que é o que menos me interessa, assim. Eu gosto muito da Karen, assim, apesar de eu achar um pouco... subiu demais, assim, sabe? Que ultrapassou um pouquinho o ponto, porque eu acho que ali...
porra, se é uma mina, você tá em Nova York, o seu namorado é a porra do Demolidor, você tá com medo de um capitãozinho do México, mano? A mina, assim, eu entendo ali que eles querem representar ali a questão de ela ter sofrido muito na mão dele, ele ser um pesar na vida dele, é como se ele representasse tudo de ruim que a vida dela aconteceu naquele cara, por isso ela vê o cara, começa a cagar. Caralho, mano, sabe? Até a cena que ele vai pegar a mina, que ele atira na polícia, atira nos outros bandidos, e atira nela também. Cara, eu acho muito forçado ali. Eu falo, calma, Frank, ali você pesou um pouquinho a mão. Mas é interessante também. Mas agora do Matt, do Wilson, e acho que exclusivamente muito acima do Ben-Hur, que pra mim é cinema essa parada, sabe? Cara, eu tenho impressão também, assim, tipo, é porque realmente essa parte do Ben-Hur é muito boa. Mas, assim, aí é que eu vou chegar numa parada que eu falei no início do podcast. Essa parte do Ben-Hur que me dá uma impressão danada. Como eu disse, eu não posso afirmar isso. Miller, né? Ninguém sabe, mas essa parte do Ben-Hur que me dá uma impressão danada que foi o Frank Miller que desenhou, velho. Tudo. Tá então, ligado? Não, as outras partes, a parte que é mais simples, né? Eu achei diferente também, cara. Então, isso eu acho muito diferente, porque não parece o resto do quadrinho. Por exemplo, a parte que o Matt luta contra o Rei do Crime, né? É que me parece que foi, por exemplo, parece que foi o Mazzucchelli que desenhou, né? Tá no detalhe, tá no estilo dele. Já essa parte mais simplificada do Ben-Hur, me parece muito o que o Frank Miller, tipo, foi se tornando ao longo da carreira dele, né? Tipo, parece que foi ele que desenhou. Não parece que foi o Mazzucchelli, não parece o Mazzucchelli de Batman 1, que é um ano depois, né, dessa HQ. Sim. Batman não foi lançado. Nessa entrevista que eu vi do Mazzucchelli também, que eles disseram que fizeram junto, ele falou que ele não ia conseguir, eu não lembro certinho as palavras, mas o teor é que ele gosta muito do que o Frank Miller fez ali no Demolidor, nos tempos dele desenho, e que ele, pra ele, era o desenhista final, assim, do Demolidor. E ele falou que ele não iria conseguir nunca ser um Frank Miller, desenhar o Demolidor do Frank Miller melhor que o próprio Frank Miller. Então ele emulava, ele pegava alguns tipos de linguagem, alguns tipos de narrativa ali, colocava alguns tipos de ângulos do Miller, emulava algumas coisas do Miller ali, não só nessa questão, que o Mazzucchelli, ele estava nos títulos junto com o Dennis O'Neil antes do Miller voltar, né? O Frank Miller quis que o Mazzucchelli permanecesse, acho por conta da narrativa dele, e também porque o texto e a forma de contar a história ali do Dennis O'Neil é muito parecida com o Frank Miller, né? Os dois, eles trabalharam muito bem, tanto que depois veio o ano 1 e outras paradas, né? Mas o Dennis O'Neil ali, então ele quis manter aquela unidade que eles tinham mantido ali, né, no run do Demolidor ali, mas que o Mazzucchelli também era muito fã do traço dele. Então eu fico meio na dúvida, ou se isso é uma desculpa pra essa parte também, tipo, para ele não dizer, né? Mas realmente parece, por exemplo, essa é uma HQ, eu acho, se eu não me engano, até essa HQ que eu vou citar, né? Uma HQ até do Frank Miller, que eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que você já me falou que você não curte. Eu confesso que eu não curto também tanto, não. Mas essa parte do Ben-Hur parece muito o Frank Miller de Ronin, pô. Ronin, parece muito. Então, e também, se você olhar a questão se eu posso estar enganado também, mas essa parte do Yuri, que assim, principalmente essa cena do telefone e a outra também, que eu acho incrível ali, toda essa parte, eu acho incrível, toda, mas a parte ali do chuveiro, né, que a enfermeira invade e põe a mulher do Yuri lá sendo enforcada na hora que ele foi efetivamente cortar a gravata, acho que é até a gravata dele, né, que tá enforcando ela. Tem uma... Ele corta assim a gravata, ele vira pra câmera, pra tela, né, e o ritmo de luz, o ritmo, a demonstração ali de luz, de colorização, é uma coisa muito própria da Hitmon Lewis. A Hitmon Lewis, quem que é, né? Então eu acho que ali, essas partes, e a do telefone também, onde a colorização é melhor empregada, assim como o começo, todo o quadrinho é muito lindo, assim, os contrastes são muito bons, mas eu acho que essas cenas tem um quê mais de Frank Miller, tem também um quê mais de Hitmon Lewis ali, sabe? Então, sabe? E eu acho muito propício. E eu não sei se essa entrevista o Mazzucchelli deu pra, como eu falei, espiar isso aí,
ou tipo, tentar botar os panos quentes, mas realmente é muita cara do Frank Miller, principalmente a parte do Ben. E ele gosta muito do Ben Urich, né, cara? O Bendis também trabalhou muito bem com o Ben Urich, tá? Então eles colocam, você vê ali que ali tem paixão realmente, é um jornalismo extremo, assim, sabe? O jornalismo cru colocado ali, até nas questões visuais dos desenhos, como a gente falou. O Jameson tá com uma personalidade diferente, o Rob também tá. Eu acho que ele mostra ali o Clarim de uma maneira que a gente não vê realmente no Homem-Aranha, ou mesmo no Demolidor, né? No Demolidor, quando a gente vê essa parada do jornalismo, do Clarim, é mais focado no Ben Urich, sabe? É só ele desse jeito lá, que parece realmente uma máquina bem engrenada ali. E é uma coisa muito do Frank Miller, né? Que é uma coisa muito do noir também, essa questão de jornalismo investigativo, sabe? Puta, eu acho do cara, caralho, eu vou falando desse quadrinho, eu vou gostando mais ainda do que eu lendo, sabe? E até o Ben Urich, né, ficou com essa personalidade de uma forma que, recentemente eu tava lendo Saga do Homem-Aranha, e tem uma história na Saga do Homem-Aranha que o Ben Urich aparece. Embora o Ben Urich não é um personagem que costuma aparecer tanto nas histórias do Homem-Aranha, não. Mas tem essa história que eu li na Saga do Homem-Aranha, e quando ele aparece, ele é o Ben Urich daqui, do Frank Miller. Mesmo lá não sendo o Frank Miller que tá escrevendo, sendo outro escritor. O escritor do Homem-Aranha da época, né? Eu acho que é uma história até do Roger Stern, eu acho. Roger Stern, isso mesmo. Muito bom, hein? Quem não pegou a saga do Homem-Aranha, eu acho até, inclusive, melhor que a saga do Demolidor que saiu, né? Mas tá bom. Apesar de eu caí um pouquinho mais pro Demolidor, na questão de Pô, sabe uma outra coisa interessante sobre essa história? Aqui na edição da Salvat, no final, nos extras, tem uma parte que o Frank Miller, que tem umas aspas assim do Frank Miller, né? E ele fala que é uma coisa interessante, porque realmente nesse quadrinho é assim. Ele fala que ele não gostava muito do sentido de radar do Demolidor. Sim. E que o Demolidor com sentido de radar, para ele, fica parecendo que ele é um personagem cheio de poderes, assim, como se fosse um Superman. Uhum. Então, assim, se a gente parar para ver, realmente nessa história não usa o radar do Demolidor. Não, ele usa um pouco só dos sentidos, né, ampliados. Sim, ele não dá ênfase, assim, que nem, por exemplo, você pega, eu tô lendo agora, relendo o Run dos Zdarsky, né, e vem surpresa, mais um programa por aí. Mas eu tô relendo o Run dos Zdarsky, o do Mark Waid, o do Bendis, ele faz muito uso disso, né, cara, a ecolocalização dele, assim, sabe, tipo, do radar. E o Miller, o do Mark Waid tem várias histórias, né? Tem histórias e histórias que, assim, são desenhadas, né? Até na visão, né? Isso. Visão assim, desenhadas, assim, dessa forma, como você falou, né? Dá uma ideia de ecolocalização, né? De um morcego, por exemplo. E não que eu amo a Mark Waid. Depois do Frank Miller é o run favorito, assim, a melhor passagem, assim, do personagem e tal. Mas eu entendo muito bem o Frank Miller que tá dizendo. Eles trouxeram o Demolidor para uma realidade tão crua assim. Eles nem citam, às vezes, os próprios sentidos, né? Eles deixam bem sublinhado, assim. Eles não explicam nada, assim. Tem até uma passagem rápida sobre a origem ali do Demolidor. Acho que até como se é sempre uma revista de linha, né? Não é uma graphic novel, é algo fechado. Ele sempre tem que contextualizar o personagem. Porque aquela edição pode ser a primeira edição de qualquer pessoa, né? Que antigamente a gente não tinha podcasts, internet, vídeo que te dá, alguém vai lá e guia você. Às vezes você tá, a maioria pelo menos no meu tempo, como a gente conhece o quadrinho, era comprando na banca. Então toda edição podia ser a primeira edição de alguém, né? Não tinha, mas o Peter falou mal aqui, mas o Vini dos dois quadrinhos falou que essa é muito boa. Não, era você pegar e seja lá Deus que quiser, né? Era ler o que você achasse numa banca, ler o que você achasse num sebo. Assim, tipo, quando teve uma época que tinha, por exemplo, uma revista tipo, sei lá, Wizard, você pegava uma Wizard assim numa banca e tal, aí às vezes você conseguia achar uma matéria, né, uma coisa assim que falasse, né, sobre o histórico do personagem, sobre histórias clássicas do personagem, sobre alguma coisa assim, mas, tipo, era uma coisa como você falou, mais assim, de você pegar um quadrinho em banca, pegar um quadrinho em sebo, sei lá, você que era uma outra, eu não sei se você frequentava isso, né? Mas você é de uma outra realidade, assim, do que eu. Porque, por exemplo, onde eu moro não tem parada de comic shop, velho. Você compra os gibis, assim, nas poucas bancas que ainda tem, ou vai numa livraria. E você chega na livraria, assim, tipo,
os caras que trabalham lá na livraria, a maioria não manjam de porra nenhuma, assim. Tipo, você não vai chegar pro cara e vai perguntar bem assim, tipo, me recomenda aí um quadrinho aí. O cara não sabe, mano. Ele, assim, tipo, você vai chegar lá e perguntar, pô, aí tem quadrinho Demolidor? Ele só vai saber te dizer se tem ou não. Ele não vai te indicar porra nenhuma, tá ligado? Não vai saber nada. Não é assim, tipo, como quem mora em São Paulo, por exemplo. São Paulo, se você for na Monstra, pô, e você conversar com o Gui vai te indicar alguma coisa, vai falar, assim, manja de quadrinho, né? Ele sabe, né? Tem lojas especializadas que a galera manja, né, sabe? Então eu não sei se você, tipo, frequentava comic shop. Se você frequentava, às vezes você ia numa loja que os caras manjavam, e você conversava, né, sei lá. Olha, quando eu fui numa comic shop, a única vez que eu fui em comic shop, na época que eu era colecionador e tal, foi na Comics. E eu fui pra comprar uma camiseta da saga dos clones lá, né? Que é aquela que tem o Peter e o Aranha Escarlate saindo no braço. Eu tinha uma camiseta daquela e comprar uns cardzinhos também do Homem-Aranha. E eu fui muito mal atendido pela Comics. Naquela época, agora fazem anos depois, mas fui muito mal atendido lá. O resto era banca, né? Não tinha quem perguntar. Como você falou, tinha o Wizard também. O Wizard começou a sair também aqui, indicando, mas eu já falei isso em milhares de programas, milhares de coisas. O meu mundo naquela época, a minha realidade era outra, cara. Eu era o único que gostava de quadrinho, dessas coisas de nerd, a gente se chamava nerd. Minha galera era outro esquema. Então eu vivia fora desse mundo, assim. Eu fui descobrir essa questão de podcast, de quadrinhos, que existe gente que fala sobre quadrinhos na internet durante a pandemia, tá ligado? Pra mim era uma coisa muito fora, então... Porque hoje também, né, assim, tipo, nessa década de 20, né, nessa década de, assim, lá pra assim, quando os filmes por exemplo, quando o MCU explodiu, né, vamos colocar assim, tipo, lá na época do primeiro Vingadores, assim, 2012, 2013, virou meio que legal, né, pra uma galera, quando, tipo, o MCU explodiu, Big Bang Theory, essas coisas assim, virou meio que legal, hoje é meio que legal, assim, tipo, gostar dessas coisas e tal. Mas quando eu comecei a gostar, quando eu era criança, assim, até no início da década de 2010, tipo, não era legal, assim, você era meio zoado, assim, tipo, a galera não gostava tanto, né? Era bem assim, ó, o bestão. O moleque trouxa ali. Por isso que a gente nem comentava sobre. Eu tinha um ou dois amigos, eu falava mais isso em casa. Meu irmão gostava da mesma coisa, mas meu irmão também era outra galera, não saía com nerd. A gente teve uma infância bem louca, assim, adolescência bem. Você era tirado assim de bestão, porque eu fui tirado assim também muito, assim, tipo, na minha época de colégio, assim, tipo, até tipo, eu não tinha muitos colegas que gostavam de gibi, mas tinha muitos colegas que gostavam de anime, gostavam de videogame, de outras coisas. Então, assim, tipo, até eu não era tão julgado pelos meus colegas, assim. Tinha um ou outro que julgava, né? Tinha um ou outro, assim, que... meu filho, mas me julgam até hoje, que eu ando com a galera de jiu-jitsu, olha lá. O nerdão, o bobão, fala de... Tinha uma galera outra que julgava, o bestão, assim, o cara tá, porra, lendo de gibi, que merda, tá, não sei o que. Os caras falando assim, pô, coisa de criança, sei lá. Tinha uma galera que falava isso, assim, não eram tanto assim como eu acho que na época que você era moleque devia ser. Lá era pior, viu? Mas devia ser pior. Mas como eu andava com a galerinha, entre aspas, do mal, né? Uhum. O pessoal me zoava entre eles, porque eles sabiam que eu gostava, sabe? Tipo, eu via Evangelion e ninguém nem sabia o que porra era essa, lia Demolidor, os caras, lendo gibizinho, mas eram meus amigos, assim, então eu era o diferente do grupo, não era o nerd da escola, era diferente do meu grupo. Tanto que eu não vivia nesse mundo, eu comprava camisetinha do Homem-Aranha, essas coisas, mas dava pouca coisa, era uma parada mais minha do que propriamente um círculo social, assim, sabe? Uhum, mas eu cheguei a ser julgado até, tipo, por alguns professores, por algumas professoras que eu tinha. Foi. Os arrombados, ficar julgando. Aconteceu comigo, assim, tipo, julgado porque eu gostava de gibi e tal, assim, é porque às vezes no recreio, né, no intervalo e tal, assim, sei lá, como você queira chamar, né? Às vezes, assim, tipo, a galera ficava muito, assim, tipo, brincando, assim, sei lá, jogando bola, fazendo outras coisas, eu ficava muito no gibi lá, lendo, assim. Só tinha eu e tinha um outro garoto, assim, que era um garoto meio problemático lá do colégio, assim, que gostava de gibi, assim, de super-heróis, né? Tinha uns outros moleques que gostavam de mangá e tal.
Mas, assim, gostava de gibi de super-heróis, só tinha eu e esse outro garoto meio problemático lá. E ele me emprestava os gibis, ele emprestava, às vezes, os gibis que eu conseguia também pra ele. E aí, tipo, às vezes a gente era julgado um pouquinho pelos professores, assim. Ah, não sei o que, tá lendo gibi. E aí, assim, tipo, eu sempre fui um aluno de boas notas, assim. Mas teve uma época que eu tive um pouquinho de dificuldade com matemática, porque eu não curto matemática. E aí, tipo, era meio julgado, assim, tipo, meu desempenho, por exemplo, em matemática era atribuído porque eu gostava de ler gibi e estava me prejudicando. Só que, assim, ninguém olhava pra ver que minhas notas em todas as outras matérias eram, tipo, só 8, 9, 10, só. E em matemática, assim, às vezes eu tirava uma nota baixa, mas depois, assim, tipo, ficava com medo, eu recuperava, tanto que eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. Nossa, assim, tipo, ensino médio, ensino fundamental, eu nunca fiquei. Mas cheguei a tirar umas notas até baixas, assim, em matemática, que eu não curtia. Não, eu sempre fui um péssimo aluno. Isso aí é foda. Cara, voltando ao quadrinho, deixa eu falar um negócio aqui. Tem uma parte, a gente falou um pouquinho, você especificamente falou logo no início, e eu concordo muito, e pra mim foi o que me desligou muito da história na época, e acho que precisou um pouco de maturidade, entendimento, e ter um pouquinho de bagagem pra entender, foi a parte do Bazooka. A parte final, que é os últimos dois capítulos, não lembro certinho agora. Mas as últimas duas edições, eu acho mesmo. E traziam, cara, uma parada, desvirtuar tudo. Era um negócio realista, brutal, das ruas, com tráfico, com assassinos, com máfia, com capitalismo sendo introduzido ali, a destruição mental, física e psicológica de uma pessoa religiosa, não sei o que. Aí entra a porra do Capitão América e do Bazooka. Do Homem de Ferro, né? Homem de Ferro. Você fala, caralho, que o Thor no meio da chuva. Você fala, que porra que aconteceu aqui? Mudou drasticamente. Eu não gostei da primeira, como eu falei, eu não gostei muito do quadrinho, a primeira vez que eu li. Mas quando entrou a parte que deveria fazer mais associação do que eu tava acostumado, que era a pancadaria, então eu gostei menos ainda, porque quebrou muito a narrativa e eu não entendia onde aquilo ia levar, sabe? Eu achei Da primeira vez que eu li, eu também fiquei com essa impressão. Parece que não tem nada a ver com a história de antes, né? Sim, sim. Agora que a gente passou por tantas coisas, viveu tantas coisas, aprendeu um pouquinho, agora eu gosto um pouco mais. Não tô falando que eu ainda amo, assim, o que foi feito, mas agora eu entendo, eu absorvi de uma forma melhor e gosto um pouco mais. Não tô falando que é a melhor parte do quadrinho, ainda acho que é uma das piores partes, assim, se é que pode chamar de... Acho que é a parte mais fraca. Ele muda radicalmente, assim, ele leva a crítica social que ele estava fazendo durante todo o quadrinho, a questão do capitalismo, a questão da culpa cristã, a questão da redenção das pessoas, desconstruir para uma crítica social já mirada, né? E transforma a treta toda que aconteceu ali, inclusive depois envolvendo, até eu acho que se torna mais uma história do Capitão América do que propriamente do Demolidor ali no meio. Ele transforma aquilo ali num manifesto político e ideológico sobre os Estados Unidos da era Reagan, sabe? Assim, do nada. Foi meio uma quebra, né, cara? Essa parada dos veteranos, né? Aquela coisa de estabilizar um super soldado, etc. O cara que usa a bandeira americana na cara e tem que tomar drogas para controlar o seu comportamento. É uma crítica explícita ao militarismo, né? A política externa intervencionista dos Estados Unidos, né, cara? Ele é um cara que não consegue se desligar do que ele fez, não consegue sair da guerra, sair da missão, né, cara? Ele virou aquilo, ele virou uma máquina do governo ali, controlada até essa questão das pílulas, com o único propósito, né, cara? De expandir... Agora nessa releitura eu concordo totalmente com você. Agora nessa releitura eu também, assim, gostei um pouquinho mais. Porque da primeira vez que eu li esse gibi, eu tinha pra mim que quando eu cheguei nessa parte eu falei, véi, que merda que eu tô lendo, que porra é isso? Tem nada a ver com o que eu tava lendo antes. E eu não gostei. Porque eu tinha gostado muito do que eu tinha lido antes, né? Então eu não tinha gostado dessa segunda parte. Porque como você falou, é um cara doidão, né? Assim, aí ele usa umas anfetamina lá, não sei o que, fica doidão, aí explode tudo. Né? Da azul, que a pessoa da azul. Explode tudo, aí depois, hoje eu entendo que tem essa crítica toda que você falou, e também tem um pouco assim, por exemplo, porque eu também tinha achado uma merda quando eu li, porque depois eu fiquei bem assim, porra, tava uma história no ar, assim, uma história de máfia, de crime, depois do nada virou Rambo, velho.
Bem por aí. Essa foi a impressão que eu tive. Eu falei, nossa, tá. É tipo, saiu de Chinatown, sabe? Dos bons companheiros ali pro Rambo 3, assim, ainda, né? Nem o Rambo mesmo. E tal, é o Rambo 3 lá lutando no Afeganistão. Eu falei, caralho, que merda que tá acontecendo aqui. É muito. Eu até gosto de Rambo, só que não tem nada a ver, né, com o que tava. É como se fosse a série Rambo, na verdade, se você parar pra pensar. Começou com uma crítica, justamente isso que a gente tá falando, a propaganda militar e como tornar o ser humano numa máquina descartável, sabe? Uma peça ali do imperialismo, pra depois virar farofa. É o quê? É tipo a franquia Rambo, né? Que um é o primeiro, é sobre tudo isso, depois vira o cara atirando no pessoal do Oriente, o pessoal da Arábia Saudita e tal, do Afeganistão, porque sim, né, cara? É uma loucura, né? É mais ou menos isso que eu achei na época. E também, como a mente do ser humano a gente precisa saber o que tá falando, a gente precisa ter base para falar, precisa ter contexto. Para mim, parecia muito uma campanha americana, né? Uma campanha estadunidense na época, assim, uma vangloriação à bandeira, ao sonho, ao país e tal. Mas, na verdade, é uma crítica, né, cara? É uma crítica justamente o sucateamento das pessoas, do programa militar, de como aquilo acaba entrando na cabeça das pessoas, né? É uma e parece que essa parte do Bazooka também ganhou mais contornos, né? Ganhou mais camadas, ganhou mais uma relevância, uma importância, um subtexto, uma coisa a mais. Depois de toda essa parada que Trump tem feito, né, velho? Parece que faz muito mais sentido, assim, tipo, da invasão de Trump ao Irã. De todas as coisas assim. Desde a questão lá, desde o Clinton era visto como um cara muito gente boa, mas promoveu umas paradas e tal, né? Daí teve o Bush, sabe? O próprio Obama, o primeiro governo do Trump anterior a esse, eu não tô querendo dizer, pra mim, todos são ruins, esses aí, tá? Não tô falando isso, não. Pra mim passou ali um pouquinho pro norte ali, entrou na América do Norte ali, já não presta. Então, pra mim, todos esses caras aí são ruins. Mas, por exemplo, o governo Obama nos Estados Unidos, né? Agora que Trump tá querendo bater recordes, né? Mas o primeiro governo de Trump, né, não tinha nem chegado perto de matar a quantidade de gente que o governo Obama tinha matado. Porque o governo Obama bateu recordes e recordes de quantidade de gente em outros países que os Estados Unidos matou, tá ligado? Obama. E Obama era democrata, né, cara? Isso. É o considerado de esquerda, que lá eles chamam de liberal, né? É praticamente a mesma coisa que os liberais daqui, né? Só que a política, no fundo, é a mesma. A política neoliberal, liberal, é a mesma, entendeu? O que muda é que vai ter um pensamento um pouquinho mais progressista, no sentido, assim, que, tipo, os democratas vão dizer bem assim, gay também é gente, preto também é gente, tá ligado? E os republicanos vão falar, tipo, esses gays aí estão acabando com a América, sei lá, o preto tá acabando com a América. Mas no fundo, assim, tipo, em termos de política econômica, de toda a política econômica que massacra a população negra, que massacra os imigrantes, que tudo assim, né, faz mal para todas essas pessoas, todas as minorias, é igual. A política faz mal à realidade da classe trabalhadora, é igual. É intervencionista, todos esses arrombados aí, desde, como eu falei, do Clinton, e antes ainda, né, o Bush primeiro, o próprio Reagan, o arrombado do Reagan, que o Frank Miller adora destruir em suas obras, né, o Nixon e tal, é tudo a galera invadindo o país ali pra roubar os seus recursos, para expandir essa dita paz que eles propagam, né, cara? Então é tudo ali, então não tem um bonzinho ali no meio, é tudo pro mesmo fim. Eles agem às vezes de maneira diferente, agem com um sorriso, uma questão mais aberta, mais como é que eu vou falar, mais acolhedora a certas pautas ali, mas o fim é sempre o mesmo, né, cara? Então... Cara, o Bazooka, não sei se você vai pegar essa referência. Por isso que eu também disse que ganhou mais contornos, ganhou mais coisas. O Bazooka com a pintura da bandeira na cara, né? Parece muito uma foto que o Trump colocou uma vez nas redes sociais dele, que tem ele com a bandeira dos Estados Unidos na cara, tá ligado? E teve gente que colocou a foto aí também
o mesmo homem colocou a foto como Jesus, e aí você vê que não teve nenhuma repercussão aí por parte dos ditos protetores da família, o cara é 4 da igreja, aí pode, né? Aí pode, gente. Esse cara faz o que ele quiser, amassar o que ele quiser pra galera ficar feliz. Mas enfim, né? Estamos virando muito comunista, a gente tá entrando aí. Você vê, a parte do Bazooka tá levando a gente a falar disso, mas é justamente o que eles mostram ali, que não há heroicidade, assim, não tem glamorização da violência, colocando o cara destruindo Hell's Kitchen ali na base da porrada. É o horror da guerra, né, cara? A arma de guerra sendo empregada contra civis inocentes numa zona urbana, né, sabe? Que é totalmente povoada. Que acontece, só que em vez de acontecer em países fora, eles mostram dentro da própria, como é que eu vou falar? Do próprio subúrbio deles ali, né, cara, de Nova York. Isso. Eles colocam toda aquela... O que acontece, o Miller e o Mazzucchelli, eles conseguem colocar isso dentro de um contexto ali da história, ele encaixa da melhor maneira, ainda acho que foge um pouco, como a gente falou, sim, mas eu acho uma crítica válida. Eu acho que até no gibi do Capitão América, se eles tivessem feito isso de uma forma separada, funcionaria muito melhor, assim, cara. Sabe por que hoje eu acho um pouquinho melhor essa parte? Porque eu acho que essa parte, embora tenha essa parte que eu não gosto, embora tenha esse momento que eu não gosto muito do Bazooka, né? Mas hoje eu entendo mais esse subtexto, né? Mas o que eu gostei mais a partir da releitura dessas duas últimas edições foi que, pelo menos, eu acho que o Frank Miller trabalha bem nessas duas últimas edições o fato de que o Matt e a Karen estão mais centrados, estão mais, assim, reerguidos, eles se perdoaram, eles estão juntos, o Matt tá trabalhando, tá ligado, de novo. Sim, é que é aí que começa o renascimento, na verdade, né? Quando isso. Ele... socando o saco de... Porque todas as aberturas dos capítulos mostram o Matt indo numa fase ruim, né? Até fazendo uma alusão, uma metáfora ali visual à Via Sacra, todo o sofrimento de Jesus, etc. Lá. Se eu falei alguma coisa errada, perdão, é que sou muito atento à Bíblia, mas se eu não me engano, eu frequentei, fiz a primeira comunhão, os caras 4. Eu li muito sobre, agora faz anos que eu não pego. Mas ali, toda essa representação espiritual e religiosa ali do Matt é uma representação do Calvário ali, né? Da Via Sacra de Jesus. Então, ele tá sempre pior do que antes, ele tá sempre em posições que vão parecendo, assim, que ele... Até, quer dizer, que vão culminando, né, num momento que ele chega a ficar na posição de Jesus crucificado, né? Exato, até a irmã Maggie, né, se eu não me engano é o nome dela. Isso, Maggie. Que é a mãe dele, né, a gente descobre ali, que não é bem trabalhado, tão bem trabalhado aqui, é só jogado e depois, anos depois, é que retomam aí, explicam melhor essa história, dando até uma certa substância pra personagem, pra não parecer alguém que só abandonou o filho e tal, eles dão até um background bem legal, assim, pra ela. Você vai vendo que o Matt acorda na cama, todo jogadão e tal, e depois eu tentei fugir um pouco desse assunto, porque eu acho que é a coisa mais batida quando se fala sobre Queda de Murdoch, que essa representação em cima da religiosa, né? Exato. Então eu tentei fugir um pouquinho, mas vale a pena citar, tem que citar, né? Não tem a gente não combinou isso, mas eu também quis fugir disso, porque assim, eu já vi muita... eu já vi muitos podcasts dessa HQ, muito conteúdo dessa HQ, que todo mundo bate nisso, então eu queria comentar outras coisas, né? Sim, tem muita coisa dentro desse quadrinho, tem todas essas camadas, assim, que você vai pegando durante o tempo. Assim, acho que a Queda de Murdoch, eu tenho que admitir aqui, não acho a melhor história do Demolidor, assim, eu acho uma história fantástica, muito bem escrita, muito bem desenhada, muito bem editada, foi uma tempestade perfeita, assim, vamos dizer, aconteceu no momento certo, 1986, onde tudo aconteceu nos quadrinhos com o personagem certo, com a temática certa, com os artistas certos, com a história certa a ser contada, acho que foi perfeito, assim, mas não é a história que me bate no peito ainda do Demolidor. Ela não é minha preferida também, não. Eu prefiro Homem Sem Medo. Eu também. Por isso que eu te amo, por isso que a gente tem esse podcast, porque é o que me bate no peito mesmo. Também acho uma tempestade perfeita ali, apesar de vocês saberem muito bem, eu prefiro 1000 vezes o Mazzucchelli do que o Romitinha, mas eu acho que ali o Romitinha tá insuperável, assim. Eu acho que a congruência, assim, do universo ali, a conjunção dos planetas ali, Homem Sem Medo, foi muito melhor do que aqui. Pra mim, é questão afetiva. Você pegar a questão narrativa, você pegar a questão de desenho, você pegar tudo isso que a gente falou, editorial,
A queda de Murdoch realmente é um pontinho a mais. Você não fala Aqui é um roteiro mais rico também, eu acho. Exato, é muito mais rico. Mas tem mais substância, tem mais o que dizer, tem muito mais camadas, assim. Tem muito, como a gente falou, tem a camada religiosa, tem a camada social, tem a crítica militar, tem a crítica tem a demonstração bruta da realidade daquele tempo. Tem a quebra dos anos 70 para os 80, que foi a quebra da ilusão, que a gente vê isso também aqui, que representa a quebra da ingenuidade, da Carrie Page, do sonho americano. Então é uma história temática de drogas, né? Muita coisa. É uma história, realmente, falando claramente assim, é uma história muito melhor, não é questão de gosto, é uma história muito melhor ali. Mas a questão de gosto, de paixão, que você realmente, a experiência como um todo, que você absorve, pra mim, o Homem Sem Medo é muito melhor. Eu gosto mais do Homem Sem Medo, assim, eu tenho que falar a verdade. Eu concordo com tudo que você falou aí. Eu gosto mais do Homem Sem Medo por causa da arte. E olha que a arte do Mazzucchelli é uma das coisas que a gente mais elogiou. A arte do Mazzucchelli, as cores também, a arte de finalização, a narrativa foi uma das coisas que a gente mais elogiou aqui. Mas eu também prefiro ali. E olha que é o Romitinho. Fazer o quê, né? O sentimento é uma coisa que a gente não explica. Então, tem a questão religiosa, a gente não se apegar, porque coisa que você vai entrar aqui num podcast, é a mesma coisa que você já ouviu 1000 pessoas ainda falar melhor ainda do que a gente, que tem um background estudioso, de pesquisa, de conhecimento. Por exemplo, eu ouvi o Fala Animal, que a gente convidou o pessoal lá, mas eles infelizmente não puderam ouvir, mas tudo bem. Muito bom. Esse podcast que eles gravaram foi muito bom. Mas eles falam, e lá eles falam da questão, tem um historiador, que é o Marcel Konsug, beijo, também já esteve aqui com a gente, vai voltar. Ele é um historiador, ele sabe o que ele tá falando. A Gabi, ela viveu nos Estados Unidos naquela época, também beijão, Gabi. O Bungie falar que a pessoa que conhece mais quadrinhos que eu conheço na vida, assim, sabe? Realmente é enciclopédia, apesar de enciclopédia não existir mais. E o Roberto é jornalista, é editor agora da Panini, trabalha com quadrinhos. A gente nunca quer falar de um quadrinho como eles falam, né? A gente nem é essa a pretensão. Então a gente vai por outras vezes. Você vai querer ouvir o que eles falam melhor da gente do que a gente falando aqui, sabe? É que é uma coisa do Mazzucchelli. Eu vou querer desenhar o Demolidor do Frank Miller melhor que o Frank Miller? Não, né? Eu vou pegar as coisas ali e fazer do meu jeito. Então, a gente tem o nosso jeito, completando só o que o Leroy tá falando, a gente tem o nosso jeito, né, de falar sobre HQ, a nossa abordagem, a nossa perspectiva, por exemplo. O Pipoca e Nanquim também tem um vídeo excelente sobre Queda de Murdoch. Se você quiser saber mais do lado editorial de Queda de Murdoch, a visão de editores, né, porque o Ale e o Zago, o Danielzinho, foram editores muito tempo, né? Sim, sim. Quer dizer, foram não são, né? Não, né? Eles têm uma editora, né? Eles são. Sim, e aí eu tentei fugir, porque é um quadrinho de muitas camadas, sabe? Então, mas tem que ser lembrado, porque realmente tá ali, tá presente, né? E o Matt, ele vai se escolhendo da cama toda espaçosa, ele vai se encolhendo até chegar na posição fetal, quando ele tá no fundo do poço, até a época que ele até quando ele é mostrado ali na crucificação, a representação da crucificação e tal, é uma coisa que tem que se lembrar, mas eu acho que tem tantos aspectos nessa história, cara, tantas coisas assim, tantas quebras, tanta até coragem, assim, de colocar algumas coisas ali, que a gente resolveu se apegar a outras coisas pra se tornar repetitivo, né, mano? Então, e é uma história que você sente consequência, né? Tipo, pelo menos consequência durante essas edições aqui, né? Depois, quando vem uma nova fase, passa uma borracha em algumas coisas, continua algumas coisas, como é de praxe, né? O que acontece, né? Como sempre acontece, como é de praxe no universo de super-heróis, né? Mas dentro dessas edições aí, você sente o peso das consequências, né? Sim, sim. Eu gosto dessa história, porque como a gente estava comentando, é uma história pensada, é uma história planejada, é uma história fechada. Se não é uma graphic novel, é um arco dentro da revista do personagem, mas é uma história que queria ser contada e depois eles querem devolver o personagem do jeito que ele era. Tanto que no final, Matt. O Matt e a Karen também, o Fog tá bem, o Rei do Crime
tá bem também, tá mais puto, mas tá bem. O Ben Urich passou por toda essa aprovação, lógico que disso acaba deixando marcas no personagem, mas tá todo mundo como se tivesse iniciado o quadrinho novamente, né? Então eles contam a história, eles apresentam tudo. Tem até relevância depois no Capitão América, a questão do Bazooka, porque o Bazooka veio também do projeto do Super Soldado, então é como se fosse o filho do Capitão América, assim, sabe? Então, tá vendo? É uma história que tem muitas camadas ali para ser tratada, mas no final é uma revista de linha, eles têm que entregar. É toda a revista de linha, assim, quando vai trocar uma fase, quando vai trocar, às vezes até próprio entre arcos, é como se fosse um pequeno reboot voltando. Por isso tem que ter uma guerra em Gotham, por isso que o Coringa sempre tá de volta, por isso que o Matt toda hora tá tendo uma queda, por isso que o Homem-Aranha sempre tá se fudendo, porque não dá para sair muito dessa linha. Eles contam a história ali e eu acho perfeito do jeito que acaba. Eu acho que aqui, ó, o Frank Miller falou, ó, encerrei, toma aqui, ó, tá aqui, fechei meu Demolidor, muito obrigado, sabe, entregou uma das melhores histórias, assim, que ela trabalha, de novo, correndo o risco de me repetir, trabalha muita coisa ali, foi uma grande representação do período, assim, é uma história que cabe até um anacronismo nela, assim, se você observar com os olhos de hoje, assim, trazer essa história para hoje, ela ainda faz total sentido, apesar de não ter todo o contexto daquela época, não que engrandece mais ainda a obra, assim, se você ler ela hoje, se você pegar ela hoje, nunca leu, e você já tiver, eu acho que até o Lucas tratou um pouco dessa questão no início, que não recomendo muito para quem é a primeira leitura, né, no caso, pegar assim, apesar de ter sempre, como a gente falou, ter a representação de novo da origem, contextualizar os personagens, eu acho que se você pegar e entender e ter um backgroundzinho do personagem, entender todas as fases, que o Demolidor já foi o Homem-Aranha 2.0 ou menos 1.0, que era bem pior que o Homem-Aranha, né? Ele já teve uma fase mais simples, mais sorridente e tal, e pra ter essa queda vertiginosa depois, eu acho que você aproveita melhor, né? Eu não sei se você concorda muito com isso, Lucas, que eu acho que uma bagagem eu concordo totalmente com você. Eu acho que essa história, eu não gosto de colocar regras, tá, de como as pessoas devem ler e tal, mas eu acho que essa história se aproveita muito mais e ela tem muito mais impacto se você tiver lido pelo menos a fase do Miller anterior, né? Sim. Até repetindo, assim, o que eu ouvi e fez muito sentido pra mim, nosso amigo Marcel Kosugi, que ele falou no próprio podcast, falei, eu não gosto muito, eu vou deixar claro que eu não gosto muito dessa história, mas eu acho que se você encaixar um Demolidor amarelo ali pra representar essa fase mais brilhante do que provavelmente você ir até lá e ler o Demolidor de amarelo do início, que é ruim pra caralho também, mas você pegar essa parte que inclusive acho que tá saiu nas edições históricas da Panini, se você pegar Demolidor amarelo do Loeb do Tim Sale, eu acho que ele simplifica muito bem aquela fase e o ritmo é um pouco melhor do que você voltar lá nos anos 60 e ler a porra do Demolidor lá, né? Então, eu acho que eu concordo bastante também. Mas, assim, de fato, eu acho que essa não é uma história boa, assim, tipo, vou começar a ler Demolidor por aqui. Por exemplo, já Homem Sem Medo, eu acho que funciona, assim, como você pegar a primeira história. Concordo. E você lê Demolidor Amarelo, funciona como primeira história. Até você pegar, por exemplo, uma fase aí do Wade, assim, pra você ler como sua primeira história, Demolidor funciona. Não precisa ter lido porra nenhuma de antes, entendeu? Dá pra ler. Que dá pra fazer isso, do Bendis dá pra fazer isso, eu acho que dá. Totalmente. Mas essa, e até também que a gente tem que falar que apesar do Demolidor ser um personagem, historicamente ele tem ótimos escritores, artistas trabalhando junto, assim, a régua aqui é muito alta, você lê A Queda de Murdoch depois vai ler, não que aí é difícil até comparar, mas acho que a importância da história, assim, pelo contexto histórico, pelo momento de surgimento, por quem trabalhou, como a gente falou, a Tempestade Perfeita, a régua é muito alta ali para você falar, não, é a mesma coisa que você lê o maravilhoso Run do Bendis, sabe? É uma história fechadona, perfeita ali, o Run do Bendis também é perfeito, mas depois você lê A Queda de Murdoch, você fala, caralho, vou encontrar uma coisa disso aqui nos quadrinhos, você vai encontrar variações dela, né? Eu acho verdade, é depender do tipo de pessoa que você é. Talvez se você começar a ler por isso e você for ler as outras coisas, talvez você não ache nada bom, mas... Pois é, né? Então, eu recomendo assim que, como o Batman Cavaleiro das Trevas, eu acho que, sinceramente, eu não vejo quem funciona como um quadrinho introdutório pro Batman também. Eu também não sou de cacar a regra, não. Você lê o que você quiser, como a gente falou.
Lá na banca. Mas ó, o cara fala, não, vai ler Cavaleiro das Trevas, eu acho a puta de uma furada, cara, sabe? Porque não que seja tão bom como, eu não sou um grande fã de Cavaleiro das Trevas. Eu reconheço a importância, eu gosto muito, que é do Miller, mas falar que, nossa, é a melhor história do Batman, eu acho, puta, superestimado demais, assim, sabe? Eu gosto mais de ano 1, velho. Pra mim, ano 1 é a melhor história do Batman. Tá vendo? Tá vendo? Porque, e você apresentar Cavaleiro das Trevas, você tem que ter todo o contexto do personagem, inclusive a fase mais camp dele lá do... Sumiu o nome dele? O Adam West? Não é... Isso, da Batman 66, né? Isso, pra você ver que é justamente isso, como... eu acho que o Frank Miller é... Assim, a gente até comentou num dos Fala Animal que eu participei, que o Frank Miller, ele não parece, ele tem essa aura, assim como o Bendis e o Tom King, ele não parece ser uma pessoa que se repete muito, mas ele se repete muito, sabe? Se você pegar a estrutura de A Queda de Murdoch e colocar ao lado do Cavaleiro das Trevas, então, é praticamente o mesmo contexto, não vou dizer a mesma história, porque eu acho que não tem nada a ver, mas acho que a temática tem temas, é a mesma. Isso, temas parecidos, temas que se conversam. Exato. Mas não é uma crítica, não, falando que é ruim. Eu amo o Tom King, assim, apesar dele... O pessoal fala que ele é monotemático. Eu não acho que ele é monotemático. Eu acho que ele tem um contexto central das suas histórias e vai ramificando por aí. Assim como o Bendis e assim como o Miller. Mas acho que o contexto básico deles é praticamente o mesmo, assim, do Miller. Ele segue todas as histórias e não que isso seja ruim, sabe? Não que eu esteja criticando, mas depois que você lê muitas obras do próprio autor, do Miller... Você percebe isso, né? Você percebe, você vai fazendo as conexões ali. Então, acho que Cavaleiro das Trevas e A Queda de Murdoch é a pior indicação que você pode dar para alguém iniciar. Obviamente, se vier me perguntar, né? Falar, mas o que você acha? Se o pessoa falar, eu quero começar a ler Demolidor, vou pegar A Queda de Murdoch, né? Você tá ligado? Tipo, agora fala, não, o que você acha? Você acha que é uma boa? Aí eu vou falar, calma, tem algumas coisas aí. Mas eu acho que o princípio de todo quadrinho é o primeiro quadrinho de alguém, vale também, mas eu acho que não que a história fique ruim, não que seja desonroso ou que vai acabar com as pessoas, mas acho que não é, eu não recomendaria, eu não acho que você vai tirar todo o proveito que você tiraria da história. Até essa assim como por exemplo, também eu vou dizer, é porque essas três histórias têm uma temática parecida, né? Tem um tom, na verdade não temática, mas tem um tom parecido e acaba que a gente, quando fala de uma, sempre acaba falando das outras, né? Mas, por exemplo, o Watchmen também eu não acho um bom quadrinho pra você começar a ler quadrinho com o Watchmen. Então, eu acho horrível essa ideia. Não que assim, tipo, você vai ler, você vai achar ruim, você vai curtir o Watchmen, porque é um puta quadrinho, mas assim, você não vai entender, tipo, o contexto da época, você não vai, talvez, pegar algumas coisas assim, algumas sutilezas que o Alan Moore coloca no quadrinho, né? Eu acho que a questão aí você não vai conseguir extrair o melhor da obra que ela pode te dar. Você vai curtir, porque realmente são boas histórias. Como eu falei, dá até pra meter um certo anacronismo nessas histórias aí. Você vai achar que esteja errado fazer isso em qualquer tipo de contexto, mas o pessoal sempre vai querer comparar. Mas a narrativa, então, e essa aqui se permanece bom mesmo, entrando nessa parada aí, mas eu acho que você não vai extrair do total, e acho que nem a gente conseguiu atingir esse patamar, mas extrair tudo que essa obra pode te dar, sabe? Se você começar por essas três, assim, propriamente. Fora que o Watchmen também, pra mim, na minha opinião, ele é um quadrinho que faz mais sentido, assim, você vai aproveitar mais coisa, você vai pegar mais coisa, quando você já tem experiência como leitor de quadrinho, no sentido de que, assim, tipo, o Watchmen é um quadrinho que trabalha muito a linguagem específica do quadrinho como arte, entendeu? Então, se você, tipo, não tem experiência, né, de entender, você não entende tanto ainda a mídia quadrinho, você não vai pegar. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz era uma coisa que muito tempo eu tive vergonha, porque eu já era um leitor muito experiente quando eu li o Watchmen. Quando eu li o Watchmen, eu já tava no Reitesaço com vocês há, tipo, uns 2 anos, tá ligado? Eu li o Watchmen foi em 22, sei lá, por aí, entendeu? Eu tinha vergonha durante um tempo, mas eu acho que foi melhor pra mim, eu acho, entendeu? Eu acho que se eu tivesse lido lá no inicinho, eu não ia entender bolhufas, não ia entender nada, velho. Inclusive, isso serve aí, ó, pra todo mundo, não tenha vergonha. Carteirada de quadrinho, de cinema, é a pior coisa que... Não porque eu sou leitor. Eu acho isso uma babaquice sem fim, cara. É muito pai, amigo. Mano,
Não tenha vergonha. Eu não li, assume que você não leu. Não vai ver resuminho na internet, não vai ouvir podcast para ser traído, porque eu sempre falo, existe as questões técnicas que realmente vão ditar se aquilo, como a gente estava falando agora da igualdade entre não igualdade, mas as semelhanças e as divergências entre o Homem Sem Medo e a Queda de Murdoch como melhor história do Demolidor. Existem as qualidades técnicas, existe a teoria ali aplicada que vão pautar numa questão academicista, que aquela história é, entre aspas, melhor. Ela tem todos os elementos que são necessários para contar uma boa história. Mas o que vale sempre, principalmente nessa questão de quadrinhos, que é o básico de diversão, é para você divertir, você não vai escrever a Bíblia ou uma teoria da física quântica além do quadrinhos, é uma coisa para você distrair, é entretenimento, assim, é arte também, mas a arte também é entretenimento. A questão é, o que vai pautar se uma história é boa ou não é você, a sua experiência. Então você não tem que ter vergonha. Você gostar, você curtir. Ou cada um tem, ou não gostar também. Você não gostar, você não curtir, você gostar, você curtir. Cada um vai ter sua experiência. Eu acho que cada um também tem sua hora. Eu acho também de ler, ter contato com uma coisa. Cada um tem sua hora, cada um tem, como é que eu vou dizer? Como você falou já, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua experiência, cada um tem suas referências. Uma outra pessoa que tem referências diferentes da gente pode ver coisas diferentes nesse quadrinho que a gente acabou de falar, né? E vir aqui falar coisas completamente diferentes. E falar que a gente só falou merda e tá tudo bem, sabe? Porque entra nessa questão também de arte. Puta, a gente tá foda hoje. A gente fez escrever um livro teórico. Mas depois que a arte toma vida e ela atinge, ela só é completa. Eu só acredito muito nisso, que a arte só é completa quando ela atinge o público, né? Que o público consegue expressar a sua interpretação da obra ali, seja um livro, seja um filme, seja um poema, seja um quadrinho e tal. Mas depois que a pessoa que escreveu, o ator, o autor da arte, ele deixa para você e você absorve aquilo e devolve para ele, ou mesmo não devolvendo, é ali que ela se torna completa. Então, cada experiência é única. Então, você não é obrigado a gostar de Crise nas Infinitas Terras, porque todo mundo fala que é bom. Eu acho uma bosta, chata. Não é uma bosta. Eu dou um superlativo, mas eu acho chata, sabe? Você não gosta, né? Eu não gosto, não me atingiu, não é o tipo de coisa, eu não tive essas, como o Lucas falou, essas influências externas, esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, assim. Então é uma história que eu acho, tá lá, chata, bonita, mas chata, importante. Mas chata. Então, o básico que a gente tá querendo dizer aqui cara, ler. Sabe? Lê. Já, por exemplo, tem uma galera, por exemplo, pra gente pegar o exemplo contrário também. Tem muita galera aí que você vai ver, assim, tipo, em vídeos, no YouTube, em podcast, ou então até você vai na Comic Shop, conversa com o pessoal, conversa no grupo do WhatsApp. Tem uma galera que vai falar, por exemplo, que Zero Hora é ruim, que Death Metal é ruim. Eu gosto, mano, eu acho legal. Eu acho maravilhoso. Depende muito, cara, de você, da sua vibe. E outra coisa, só pra gente fechar essa discussão academicista aqui, que a gente tá fazendo a nossa tese aqui. Tá divagando, né? Viajando. Esquecemos o Demolidor. Mas é só o básico. Até pra gente encerrar o podcast, assim, a gente falou muito bem já da obra, já a gente vai acabar enchendo linguiça, acho que a gente já tudo nesse momento que tinha que dizer, releia, sabe? Às vezes eu pegando um negócio básico, assim, a sua primeira absorção, ou terceira ou quarta, que seja, pode não ser o que você vai carregar pro resto da vida, você pode mudar de ideias. Eu posso ler amanhã Crise nas Terras e falar, porra, agora eu acho da hora. Como eu tô fazendo, eu tô falando disso também porque eu tô fazendo com a fase do Zdarsky, cara, que pra mim, aquele momento me decepcionou demais, acabou ruim demais, uma coisa, mas eu reli e achei, puta, muito bom, sabe, assim, não muito bom, acho que ainda acaba meio ruim, acho que acaba fraco, mas não tem mais aquele ódio que eu tinha em cima, porque era o negócio da minha expectativa do leitor, como leitor, a expectativa que ele colocou em mim, o que ele demonstrou que ele poderia fazer, não é só a expectativa, eu quero que seja assim, não, eu li o bagulho e falei, caralho, o negócio tá indo pro, nossa, vai passar o Frank Miller, vai ser foda, tanto na questão de artista, de história e tal, aí depois
Blá. E a gente fala mais sobre, mas uma releitura me fez bem, me fez gostar. E tem releitura que às vezes você pega, lê e fala uma bosta, sabe? Puta, eu amava isso aqui, é uma porcaria. Você pode mudar, né, suas percepções. Lógico, a gente tá Isso aí comigo, isso acontece direto. Comigo isso acontece direto, assim, tipo, de eu revisitar alguma coisa que eu gostava muito e mudar minha percepção e pensar bem assim, pô, pra mim, pra o Lucas de hoje, isso não faz mais sentido, eu não gosto mais. Como já aconteceu o contrário também, de coisas assim que, tipo, que da primeira vez que eu tinha tido contato, eu não gostei, achei chato, achei ruim. E para o Lucas de hoje fez sentido e eu gostei, eu curti. E eu peguei justamente esse gancho porque a gente tá falando da parte do Bazooka ali que na primeira minha vista foi uma bosta. Agora a gente pega várias coisas ali que talvez o autor queria dizer. Sim, ele queria. Mas às vezes não, às vezes a interpretação nossa do que tá acontecendo. Por isso fecha a obra. Mas e aí, Lucas, para finalizar todo esse blá 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 aqui, me diz aí, a nossa pergunta de sempre, valeu a releitura? Você já respondeu, obviamente, mas quero saber a parte que nos pega aqui, que inclusive você é um dos maiores caras que cobram isso aqui. Só a parte boa, a ruim e a notinha pro Demolidor, a queda de Murdock. Cara, pra mim, eu vou começar com a notinha, né? Porque a notinha, pra mim, eu acho que não pode ser outra. Que não, assim, tipo, 9,5, vou tirar meio dele, só não vai ser 10, porque, tipo, a parte do Bazooka, embora a minha percepção melhorou, embora hoje eu gosto mais do que eu gostava anteriormente, ainda é um momento que eu não gosto tanto da história. Ainda é um momento que me perde um pouco na história. Então não acho que não pode ser 10, eu seria incoerente se eu desse 10, no sentido de que tem um momento que pra mim é um pouco abaixo dos outros. Sobre isso que a gente tava falando, essa releitura pra mim tipo, foi muito boa, até nesse sentido, tudo que a gente tá falando aqui, a gente divagou, mas assim, tá tudo entrelaçado, né? A releitura eu gostei muito, porque mudou muito a percepção minha que eu tinha de algumas partes, bem como assim, tipo, teve coisas que eu não lembrava, que eu relembrei, teve coisas que eu não tinha captado da primeira vez que eu li. Tem muita sutileza nessa história que eu não tinha pego. Tem coisas também não tão sutis, né? Mas tem muita sutileza que eu não tinha pego. Então, assim, a releitura pra mim foi maravilhosa. Então, pra mim, o melhor momento, assim, o que é que eu vou citar como melhor momento, como não bem como o melhor momento, mas como o melhor, a gente não costuma falar assim só dos melhores momentos, né? Do que a gente acha, a gente costuma ressaltar um tópico que a gente acha de melhor, né? Daquilo que a gente leu, né? Daquilo que a gente tá falando no podcast. Então, o que eu acho de melhor em A Queda de Murdock é justamente ser uma história planejada, uma história com conteúdo, uma história que quer passar uma mensagem, é uma história que tem sendo redundante, né? Mas é uma história que tem uma história para contar, né? Tem algo para contar, tem algo para transmitir. Então, para mim, esse é o melhor de Queda de Murdock. E o pior é o que eu já falei, é a parte do Bazooka, assim, é que eu acho pior da história. Show de bola, caralho, até pra falar os bagulhos, você foi longe, parabéns, eu gostei, assim, agora eu fiquei até que, eu gosto da cena do Ben Urich. Mas vamos lá, notinha, eu vou com 8, acho uma nota boa, assim, mas como o Lucas falou, não é perfeita. Eu falei que a parte da Karen tem muitas coisas que me tiram, a do Fog tem algumas coisas que me tiram também, e a do Bazooka, apesar de ter tirado toda essa interpretação toda, ainda acho fraco, ainda acho que destoa muito, assim, ele é bom esse 360 para dar uma quebra naquela história parada, mas acho que destoa e dá muita margem para interpretações que eu tive antes, assim, sabe, de tipo, um fanismo ou alguma coisa meio, nossa, mas virou nada, assim. Pra você conseguir encaixar, por melhor que ela seja, pra você conseguir encaixar isso na trama, tem que dar uma rebolada, tá ligado? Então, se eu falar que é 10, não é 10, sabe? Tem partes que ainda me pegam. Então, a pior parte pra mim, mesmo que seja uma denúncia sobre o complexo industrial, militar, a manipulação midiática, questão dos danos colaterais, da intervenção armada e tal, e ser um alerta sobre o patriotismo exacerbado e o fanatismo e tal, eu ainda acho muito desconexa com o que o resto da história quis contar. Eu acho que se fosse uma história à parte, até do Capitão América, sabe, assim, eu acho que, nossa, ia ser um clássico. Só esse pedaço era muito foda de ser feito. Coisa que ele fez
ele trabalhou, mas de outra maneira, na melhor obra dele, que eu acho, ó, já fiz até conexão, que é a... Sumiu o nome. Como é que chama, Lucas? A obra que eu mais gosto dele? Sin City? Não, a Martha Washington. Martha Washington. Verdade. Tudo esse conceito que ele trabalhou aqui e tal, apesar de Martha Washington, às vezes, ele dá uma desvirtuada ali no meio da história, você vê, aí, acho que depois do primeiro arco ali, a coisa meio que se mistura um pouco, ele mesmo cai nessa peça aí do ufanismo, alguma coisa ali mais até fascista. Eu acho que ele trabalhou melhor Martha Washington, você vê que o cerne da história de Martha Washington já tá aqui, na história do Demolidor, tá ligado? E ele poderia ter trabalhado isso com personagens que têm a maior visão, mas eu amo o Martha Washington, acho que é a melhor obra do Frank Miller, então eu acho a do Bazooka a parte mais fraca do quadrinho, por isso vai muito do meu 8 aí. E a melhor, eu acho realmente aquela cena do Ben-Hur, que é aquele take todo do Ben-Hur, que ali todo ali é cinema, não cinema... É uma aula de construir tensão, né, velho? Nossa, cara. Se você parar pra pensar que aquilo ali é uma folha de papel com um desenho, não tem som, não tem movimentação e tal, e ele consegue passar tudo isso, inclusive as quebras, você sente a respiração do personagem, você ouve o barulho. Cara, ali eu acho que é a junção perfeita, ali é quadrinho, sabe? Ali tem muito diretor de cinema, eu acho que, assim, se ler isso, o cara vai ficar com inveja, queria falar bem assim, pô, queria saber dirigir uma cena que eu construísse tensão assim. Não, eu acho que ali a arte quadrinho tá perfeita, ali o quadrinho como arte tá muito bem representado, ele mostra ali que ele tem muito mais a ver com o próprio cinema, do que literatura, né, a escrita e tal, não que a escrita não te leve a outros lugares, não explore a imaginação, mas todos os sentidos seus estão empregados ali para criar aquele take, aquela cena ali como um quadrinho. Então aquilo ali para mim é uma aula de Mazzucchelli, Frank Miller, as coloristas, a Christie Seale e a Richmond Lewis chutaram a pau ali, a edição, sabe? Aquilo ali é perfeito. Se tivesse fala assim, vai lá, mostra como um quadrinho é perfeito, com um quadrinho, o que seria um quadrinho perfeito. Só esse takezinho aqui já vale. E tem muitos ainda espalhados pela história, mas esse aqui, puta que pariu. Então é um 8 com louvor aí pro papai Frank Miller. Então vamos aí, Luquinha, chega de divagação, chega de caralho, a gente foi muito longe do que eu esperava pra Queda de Muroxi, que era ser uma coisa mais descontraída, principalmente a parte do Bazooka. A gente foi muito bem, parabéns, Luquinhas, gostei muito da conversa. Então dá o seu adeus, seu beijo, seus tchau, seus jabás, etc. E vambora. Eu só quero me despedir, né, do pessoal que ouviu até aqui, agradecer também a quem ouviu até aqui, agradecer mais uma vez por esse bate-papo com você. E eu queria dedicar esse programa a 2 pessoas. Eu queria dedicar esse programa primeiro a você, meu amigo, que agora, assim, tipo, tava passando por uns momentos difíceis, umas coisas assim, mas tá tudo certo, a gente tá aqui de volta, né, pra falar de quadrinho, pra curtir um momento, né, conversar sobre as coisas que a gente gosta. E eu queria dedicar esse programa também ao editor, né, ao Dani, né, que foi aniversário dele esses dias, então eu queria dedicar esse programa a ele pelo aniversário dele, que ele é meu brother também, meu amigo, então esse programa também é dedicado a ele também. Ah, Lucas, você é foda, me quebrou, cara. Pô, agradecer aqui, você sempre tá aí propício, e a gente que decidir gravar isso, eu ia falar 1 hora atrás, mas foi 1 hora antes da gente começar a gravar, né? Vamos gravar, Lucas, a gente já tinha adiado por conta minha, por coisas pessoais aí. O Lucas foi bem compreensivo e bem companheiro, falou, não, vamos aí. Precisava falar um pouquinho, parece, talvez por isso ter ficado até um pouco mais sério esse programa do que nós costuma ser, né? Mas eu agradeço aí, então eu dedico a você também esse programa aí, obrigado pela participação, obrigado mais do que pela participação, pela amizade, sempre tá aí pra me ouvir, seja Demolidor ou pra reclamar de alguma coisa ou falar da bola do Freeza. Obrigado aí, cara, você é foda, uma ótima pessoa, um ótimo amigo, é o meu Fog mesmo, talvez seja até meu Matt Murdock, eu seja o seu Fog, eu só te atrapalho. Mas obrigado aí. E vocês aí vão lá, segue a nossa página Hatersaços. Nós estamos em todas as redes sociais com @Hatersaço, menos no Twitter, porque obviamente já deu para perceber aqui, não somos nazistas, então não temos o que fazer no Twitter. E tem o canal também no YouTube para vocês aí quiserem ver a nossa cara feia, a minha cara feia. O Lucas abandonou o canal, mas continua sempre presente aqui
no Hatercast pra gente falar, tá bom? Acho que é isso, só obrigado e desculpem aí as divagações. Beijos, abraços, tchau, até mais. E beijos, Valeu, Dani, aí, tamo junto. parabéns, meu querido.